Capítulo 16. Ruffs. Era o meio da manhã quando Horan e seus homens chegaram a um agrupamento de tendas ao lado da estrada. O acampamento parecia cinzento e indistinto através da névoa de exaustão que nublava a visão de Horan. A 1,5 km para o sul ficava a cidade de Arougues, mas ele só conseguia distinguir os traços gerais da cidade. As muralhas brancas como geleiras, entradas profundas contendo portões gradeados e muitas torres quadradas construídas de pedras maciças. Ele se agarrou à frente da cela e trotou para o acampamento, os cavalos à beira de um colapso. Um rapaz magro correu para junto dele e agarrou as rédeas de sua égua, puxando-a até o animal parar com um solavanco. Horan olhou sem ter muita certeza do que tinha acontecido, e após um longo momento balbuciou em voz rouca: "Traga-me Brigman." Sem uma palavra, o garoto saiu correndo em meio às tendas, levantando poeira com os calcanhares descalços. Para Horan, a espera pareceu durar mais de 1 hora. O arquejar incontrolável da égua acompanhava o latejar do sangue em seus ouvidos. Quando olhava para o chão, parecia-lhe que ainda estava se movendo, retrocedendo como se estivesse em um túnel em direção a um ponto infinitamente distante. Em algum lugar, esporas tilintaram. Cerca de 1 dúzia de guerreiros se reuniram nas vizinhanças, apoiando-se em esporas e escudos, os rostos demonstrando franca curiosidade. Vindo do outro lado do acampamento, um homem de ombros largos numa túnica azul veio manquejando em direção a Horan, usando uma lança como apoio. Tinha barba comprida e farta, embora o lábio superior estivesse barbeado e coberto de transpiração, se de dor ou de calor, Horan não sabia dizer. "Você é martelo forte?" perguntou ele. Horan resmungou uma afirmativa. Soltou a mão com que se segurava na sela, enfiou-a dentro da túnica e entregou a Brigman um retângulo maltratado de pergaminho que continha as ordens de Nazuada. Brigman quebrou o selo de cera com a unha do polegar. Leu o pergaminho e olhou para Horan com uma expressão vazia. "Estávamos esperando por você", disse ele. "Um dos feiticeiros favoritos de Nazuada me contatou há 4 dias e disse que você tinha partido, mas não pensei que fosse chegar tão cedo." "Não foi fácil", comentou Horan. "O labio superior de Brigman se franziu." "Não, tenho certeza de que não foi, senhor." Ele lhe devolveu o pergaminho. "Os homens são seus, estão sob seu comando. Estávamos a ponto de lançar um ataque contra o portão oriental. Talvez queira liderar a carga?" A pergunta foi cortante como uma faca. O mundo pareceu se inclinar ao redor de Horan, que apertou a cela com mais força. Estava cansado demais para raciocinar e discutir direito com quem quer que fosse, e sabia disso. "Dê ordens para que suspendam o ataque por hoje", disse. "O senhor perdeu a cabeça? De que modo espera que capturemos a cidade? Levamos a manhã inteira para preparar o ataque, e não vou ficar sentado sem fazer nada enquanto o senhor põe o sono em dia. Nazuada espera que ponhamos fim ao cerco dentro de poucos dias, e, por Angvard, farei isso." Numa voz bem baixa, para que apenas Brigman pudesse ouvir, Horan rosnou: "Você diga aos homens para suspenderem o ataque, senão mando que o chicoteiem pendurado pelos tornozelos por descumprir ordens. Não vou aprovar ataque nenhum antes de ter uma oportunidade de descansar e examinar a situação. Você é um tolo. Isso, se não puder segurar a língua e cumprir seu dever, eu mesmo lhe darei uma surra, aqui e agora." As narinas de Brigman se inflaram. No estado em que se encontra, não teria nenhuma chance. "Esta enganado", retrucou Warren. E falava sério. Não tinha certeza de como poderia derrotar Brigman naquele exato momento, mas sabia nas fibras mais profundas de seu ser que conseguiria. Brigman pareceu lutar consigo mesmo. "Está bem", soltou. "De todo modo, não seria bom para os homens nos ver rolando na terra. Ficaremos onde estamos, se isso é o que quer, mas não serei responsável pelo desperdício de tempo. A responsabilidade será sua, não minha." "Como sempre é", respondeu Horan, a garganta contraindo-se de dor quando desmontou da água. "Do mesmo modo que você é responsável pelo desastre que fez deste cerco." O semblante de Brigman cerrou-se, e Horan viu a antipatia que o homem sentia por ele se transformar em ódio. Ele desejou ter escolhido uma resposta mais diplomática. "Sua tenda fica por aqui." Ainda era manhã quando Horan acordou. Uma luz suave se espalhava pela tenda, levantando-lhe o ânimo. Por um momento, pensou que havia dormido somente por alguns minutos. Mas logo se deu conta de que se sentia bem disposto e alerta demais para isso. Ele praguejou baixinho, furioso por ter permitido que um dia inteiro lhe escapasse por entre os dedos. Um cobertor fino o cobria, praticamente desnecessário na temperatura amena do sul, sobretudo porque ainda estava de botas e vestido. Ele afastou o cobertor e tentou se sentar. Um gemido sufocado lhe escapou quando seu corpo inteiro pareceu se esticar e se contrair. Caiu de volta na cama e ficou deitado arquejando para o teto de tecido. O choque inicial logo passou, mas deixou uma infinidade de dores latejantes, umas piores do que as outras. Horan levou vários minutos para reunir forças. Com um esforço maciço, deitou-se de lado e lançou as pernas por cima da beira do catre. Parou para recuperar o fôlego antes de tentar a tarefa aparentemente impossível de se pôr de pé. Depois que conseguiu se levantar, sorriu com amargura. Aquele seria um dia interessante. Os outros já estavam de pé e esperando por ele quando saiu da tenda. Pareciam exaustos e abatidos, seus movimentos eram difíceis e enrijecidos como os dele. Após trocar saudações, Horan indicou a bandagem no antebraço de Delvin, onde um taverneiro tinha cortado com uma faca de carne. "A dor já diminuiu?" "Dalwindel da Umbros. Não está tão ruim. Posso lutar se for necessário." "Bom. O que você pretende fazer primeiro?" perguntou Karn. Horan olhou para o sol que subia, calculando quanto tempo faltava para o meio-dia. "Dar uma caminhada", disse.
Começando no centro do acampamento, Horan conduziu seus companheiros subindo e descendo por cada fileira de tendas, inspecionando a condição das tropas e o estado do equipamento. De vez em quando, ele parava para interrogar um guerreiro antes de seguir adiante. Em sua maioria, os homens estavam cansados e desanimados, mas ele percebia que o humor deles parecia melhorar quando o viam. A caminhada de Horan acabou na extremidade sul do acampamento, como havia planejado. Lá, ele e os outros se detiveram para contemplar a imponente edificação que era Arrogues. A cidade tinha sido construída em 2 níveis. O primeiro era baixo e se espalhava pela planície, contendo a maioria dos prédios. O segundo, menor, ocupava o topo de uma elevação longa e suave, que era o ponto mais alto em quilômetros ao redor. Uma muralha cercava ambos os níveis da cidade. 5 portões eram visíveis na muralha externa. 2 deles se abriam para estradas que entravam na cidade, uma vinda do norte e uma do leste, e os outros 3 se erguiam sobre canais que fluíam para o sul, para dentro da cidade. Do outro lado de Arrogues ficava o mar revolto, onde os canais provavelmente desembocavam. Pelo menos eles não têm um fosso, pensou. O portão voltado para o norte estava arranhado e marcado por pancadas de um ariete, e o solo à frente dele estava arrebentado com o que Horan reconheceu como os rastros de um combate. 3 catapultas, 4 balistas de um tipo que ele havia conhecido em seus tempos no Asa de Dragão e 2 torres de cerco improvisadas estavam dispostas diante da muralha externa. Um punhado de homens se agachava perto das máquinas de guerra, fumando cachimbos e jogando dados sobre pedaços de couro. As máquinas pareciam lamentavelmente inadequadas se comparadas à massa monolítica da cidade. A terra baixa e plana cercando Arrogues se inclinava em direção ao mar. Centenas de fazendas salpicavam a planície verde, cada uma delas marcada por uma cerca de madeira e por pelo menos uma cabana com teto de colmo. Propriedades suntuosas se erguiam aqui e ali. Grandes mansões de pedra protegidas por altas muralhas, Horan presumia, por seus próprios guardas. Sem dúvida pertenciam aos nobres de Arrogues, e talvez a certos mercadores ricos. O que você acha? Perguntou a Karn. O mago sacudiu a cabeça, baixando os olhos ainda mais pesarosos do que de hábito. Não vai adiantar nada, daria no mesmo se montássemos um cerco a uma montanha. É verdade, observou Brigman, se aproximando deles. Horan guardou para si suas observações. Não queria que os outros soubessem como se sentia desencorajado. Na zoada está louca se pensa que podemos capturar Arrogues com apenas 800 homens. Se eu tivesse 8.000, e Eragon e Safira para complementar, poderia ter certeza de conseguir. Mas não assim. No entanto, ele sabia que tinha de encontrar uma forma, ainda que fosse só pelo bem de Katrina. Sem olhar para ele, Horan disse para Brigman, fale-me sobre Arrogues. Brigman torceu sua lança várias vezes, enterrando o cabo na terra, antes de responder. Galbatorix soube prever as necessidades. Ele cuidou para que a cidade estivesse bem aprovisionada de alimentos antes que bloqueássemos as estradas para o restante do império. Como pode ver, água não lhes falta. Mesmo se desviássemos os canais, eles ainda teriam várias nascentes e poços dentro da cidade. Poderiam muito bem resistir até o inverno, ou até por mais tempo, embora eu seja capaz de apostar que estarão fartos de comer nabos bem antes disso. E Galbatorix guarneceu Arrogues com um grande número de soldados, mais que o dobro do que temos, além do contingente habitual. Como sabe disso? Informante. Contudo, ele não tinha experiência em estratégia militar e nos forneceu uma avaliação demasiado confiante das fraquezas de Arrogues. Também nos prometeu que conseguiria deixar entrar na cidade um pequeno contingente de homens sob a cobertura da noite. E nós esperamos, mas ele nunca apareceu, e vimos a cabeça dele exibida no parapeito na manhã seguinte. Ainda está lá, junto ao portão oriental. De fato está. Existem outros portões além desses 5? Sim, 3. Junto às docas há uma comporta larga o suficiente para os 3 canais desaguarem ao mesmo tempo. Ao lado dela há um portão para homens e cavalos. Depois há outro portão naquela extremidade. Ele apontou em direção ao lado oeste da cidade, igual aos outros. Algum deles pode ser rompido? Não rapidamente. Pela costa, não temos espaço para manobrar direito ou recuar com os soldados para fora do alcance de pedras e flechas. Isso nos deixa com esses portões, e também com o do oeste. As características do terreno são as mesmas ao redor de toda a cidade, exceto pela costa, de modo que escolhi concentrar nosso ataque no portão mais próximo. De que são feitos? De ferro e carvalho. Resistirão centenas de anos, a menos que os derrubemos. São protegidos por encantamentos? Eu não saberia dizer, pois na zoada não achou necessário enviar um de seus feiticeiros conosco. Halstead. Lord Alstiad, o governante de Arrogues. Deve ter ouvido falar dele. Não. Uma breve pausa se seguiu, durante a qual Horan percebeu crescer o desprezo do Brigman por ele. Então, o homem continuou. Alstiad tem um feiticeiro particular, uma criatura cruel, de pele amarelada, que já vimos andando pelas muralhas, resmungando por trás de sua barba e tentando nos derrubar com encantamentos. Ele parece ser singularmente incompetente, porque não teve muita sorte, exceto por 2 homens que eu tinha no ariete, aos quais ele conseguiu atear fogo. Horan trocou olhares com Karn, que pareceu ainda mais preocupado do que antes, mas decidiu que seria melhor debater o assunto quando estivessem a sós. Seria mais fácil penetrar pelos portões nos canais? Perguntou. Onde você assumiria a posição? Veja como são recuados para dentro da muralha, sem nenhum degrau para servir de apoio. E o que é pior, há fendas e alçapões no teto da entrada. Eles podem derramar óleo fervente, atirar pedregulhos ou disparar bestas contra qualquer um que seja tolo o suficiente para se aventurar ali dentro. Os portões não podem ser sólidos até embaixo, senão bloqueariam a água. Está certo quanto a isso.
Abaixo da superfície há uma estrutura de treliça de madeira e metal com buracos grandes o suficiente para não impedir muito o fluxo. Compreendeu? E os portões são mantidos baixados dentro da água a maior parte do tempo, mesmo quando Arrogues não está sendo sitiada. À noite com certeza, mas creio que eram deixados abertos durante o dia. E as muralhas? Brigman acomodou o peso do corpo. De granito, polido e liso, e tão bem encaixados que não se consegue enfiar nenhuma lâmina entre os blocos. Trabalho de anões, eu diria, anterior à queda dos cavaleiros. Também diria que os muros são preenchidos com destroços compactados, mas não posso afirmar, uma vez que ainda não conseguimos romper a proteção externa. Eles se estendem por pelo menos 3,5 metros abaixo do nível do solo e provavelmente mais, o que significa que não podemos escavar túneis por baixo deles ou enfraquecê-los minando as bases. Dando um passo adiante, Brigman apontou para as mansões a norte e oeste. A maioria dos nobres se retirou para Arrogues, mas deixaram homens para proteger as propriedades. Eles nos deram algum trabalho, atacando nossos batedores, roubando os cavalos, esse tipo de coisa. Capturamos 2 propriedades logo no início. Ele indicou um par de esqueletos incendiados a alguns quilômetros de distância, mas conservá-las dava mais trabalho do que valia a pena, de modo que as saqueamos e incendiamos. E felizmente, não temos homens suficientes para tomar as outras. Então Baldur falou. Por que os canais correm para dentro de Arrogues? Não parece que sejam usados para irrigar as plantações. Não se precisa de água por aqui, rapaz, do mesmo modo que um homem do norte não precisa carregar neve durante o inverno. Estar seco é um problema maior do que não estar. Então, para que são usados? Perguntou Warren. E de onde eles vêm? Não pode esperar que eu acredite que a água é escoada do rio Gier, a tantos quilômetros de distância. De jeito nenhum, disse Brigman com zombaria. Existem lagos nos pântanos ao norte de nós. São de água salobra e pura, mas as pessoas aqui estão acostumadas. Um único canal traz a água dos pântanos para um ponto a cerca de 5 quilômetros daqui. Lá, o canal se divide nos 3 canais que vocês veem aqui, e eles correm por uma série de quedas de água que alimentam os moinhos que moem o trigo para a cidade. Os camponeses levam suas carroças de grãos para os moinhos na época da colheita, e as sacas de farinha são embarcadas em barcaças e trazidas para Arrogues. Também é um método prático de transportar outras mercadorias, como madeira e vinho, das casas senhoriais para a cidade. Hora esfregou a nuca enquanto continuava a examinar Arrogues. O que Brigman lhe disseram intrigava, mas não tinha certeza de como poderia ajudar. Existe qualquer outra coisa de importância nos campos ao redor? Perguntou. Apenas uma mina de ardósia mais ao sul, descendo a costa. Ele resmungou, ainda refletindo. Quero visitar os moinhos, disse. Mas primeiro quero ouvir um relato completo do tempo que passou por aqui, e saber como estamos aprovisionados de tudo, de flechas a biscoitos. Se quiser me seguir. Martelo forte. Horan passou a hora seguinte em conferência com Brigman e 2 de seus tenentes, ouvindo-os relatarem cada um dos assaltos que tinham lançado contra os muros da cidade, fazendo perguntas, catalogando os estoques de suprimentos que restavam para os guerreiros sob seu comando. Pelo menos não estamos com falta de armas, pensou Horan, contando o número de mortos. No entanto, mesmo se Nazuada não tivesse estabelecido um prazo limite para a missão, homens e cavalos não teriam comida suficiente para ficar acampados diante de Arrogues por mais de uma semana. Muitos dos fatos e números que Brigman e seus lacaios relataram vinham de pergaminhos escritos. Horan se esforçou para esconder que não sabia decifrar as fileiras de marcas pretas, insistindo que os homens lessem tudo para ele, mas irritava-o estar à mercê de outros. Nazuada estava certa, observou. Tenho que aprender a ler, senão como poderei saber se alguém está mentindo quando diz que aquele pergaminho diz isto ou aquilo? Talvez Karm possa me ensinar quando voltarmos para junto dos Varden. Quanto mais Horan sabia a respeito de Arrogues, mais ele começava a simpatizar com a situação difícil de Brigman. Capturar a cidade era uma tarefa assustadora sem nenhuma solução óbvia. A despeito de sua antipatia pelo homem, Horan chegou à conclusão de que o capitão tinha se saído tão bem quanto se podia esperar diante das circunstâncias. Ele fracassara, na opinião de Horan, não porque fosse um comandante incompetente, mas porque lhe faltavam 2 qualidades que sempre tinham concedido a vitória a Horan: ousadia e imaginação. Ao terminar o exame, Horan e seus companheiros cavalgaram com Brigman para inspecionar as muralhas e os portões de Arrogues de perto, ainda que a uma distância segura. Sentar de novo numa cela foi extremamente doloroso, mas ele suportou a provação sem reclamar. Os cavalos entraram ruidosamente na estrada pavimentada de pedras ao lado do acampamento e começaram a trotar em direção à cidade. Horan reparou que, volta e meia, os cascos produziam um ruído peculiar ao baterem no chão. Ele se lembrava de ter ouvido algo similar e de ter se sentido incomodado por isso durante o último dia da viagem. Olhando para baixo, viu que as pedras chatas que formavam a superfície da estrada pareciam ser engastadas por dentro com prata escura, cujas veias formavam um padrão irregular como de teia de aranha. Horan gritou o nome de Brigman e lhe perguntou a respeito, e Brigman lhe respondeu, também gritando. A areia aqui é ruim para fazer argamassa, por isso eles usam chumbo para fixar as pedras. A reação inicial de Horan foi de descrença, mas Brigman parecia falar sério. Achou espantoso que qualquer metal pudesse ser tão comum que as pessoas o usassem para fazer uma estrada. Trotaram pela via de pedra e chumbo em direção à cidade reluzente mais além, e examinaram as defesas de Arrogues com grande atenção. Mas o fato de estarem mais próximos não revelou nada de novo e serviu apenas para reforçar a impressão de Horan de que a cidade era praticamente inexpugnável. Ele guiou seu cavalo até o de Karn. O mago estava olhando fixamente para Arrogues com uma expressão vidrada, seus lábios se movendo em silêncio, como se falasse consigo mesmo. Horan esperou até ele parar, então perguntou baixinho,
Há encantamentos nos portões? Acho que sim, respondeu Karn em voz igualmente baixa, mas não tenho certeza de quantos nem de qual é o objetivo que devem cumprir. Vou precisar de mais tempo para descobrir as respostas. Por que é tão difícil? Na verdade, não é. A maioria dos encantamentos é fácil de detectar, a menos que alguém tenha feito um esforço para escondê-los, e mesmo assim, a magia geralmente deixa alguns rastros reveladores se você souber o que procurar. Minha preocupação é que um ou mais dos encantamentos possam ser armadilhas montadas para impedir as pessoas de interferir nos encantamentos dos portões. Se esse for o caso e eu abordá-los diretamente, com certeza as acionarei, e quem sabe o que acontecerá. Eu poderia me dissolver em uma poça diante dos seus olhos, o que é um destino que preferiria evitar, se puder escolher. Você quer ficar aqui enquanto continuamos? Karn sacudiu a cabeça. Não creio que seja recomendável deixar você sem proteção fora do acampamento. Voltarei depois do pôr do sol e verei o que posso fazer. Além disso, ajudaria se eu estivesse um pouco mais perto dos portões, e não ouso fazer isso agora, quando estou bem à vista das sentinelas. Como eu Quisser. Quando Horan se convenceu de que tinham adquirido todas as informações possíveis olhando a cidade, pediu a Brigman que os conduzisse aos moinhos mais próximos. Eles eram quase exatamente como Brigman havia descrito. A água no canal fluía por 3 quedas de água consecutivas de 6 metros de altura. Na base de cada uma havia uma roda d'água, com fileiras de baldes. A água caía nos baldes, fazendo a máquina girar e girar. As rodas eram conectadas por eixos grossos a 3 prédios idênticos que se erguiam um acima do outro na margem em terraços e que continham as pedras maciças de moer para produzir a farinha destinada à população de Arogues. Embora as rodas estivessem se movendo, Horan sabia que estavam desligadas do complexo arranjo de engrenagens escondidas dentro dos prédios, pois não ouvia o ronco das pedras girando em seus lugares. Ele desmontou ao lado do moinho mais baixo e subiu pelo caminho entre os prédios, examinando as comportas que ficavam acima das quedas de água e que controlavam o volume de água liberado por elas. Estavam abertas, mas havia uma boa quantidade de água abaixo de cada uma das 3 rodas que giravam. Horan parou a meio caminho na subida da colina e plantou os pés na beira da margem macia e gramada, cruzou os braços, apoiou o queixo contra o peito e refletiu sobre como poderia capturar Arogues. Estava confiante de que existia um truque ou estratégia que lhe permitiria abrir a cidade como uma abóbora madura, mas a solução lhe escapava. Pensou até ficar cansado, e se entregou ao ranger dos eixos girando e ao barulho de água caindo. Por mais tranquilizadores que fossem, esses sons ainda o incomodavam. O lugar lembrava-lhe o moinho de Dayton em Terensford, onde ele tinha ido trabalhar no dia em que os Hazak incendiaram sua casa e torturaram seu pai, ferindo-o mortalmente. Horan tentou ignorar a lembrança, mas ela permaneceu com ele, torcendo-lhe as entranhas. Se eu tivesse esperado algumas horas para partir, poderia tê-lo salvado. E sua parte mais prática respondia, sim, e os Hazak teriam me matado antes que eu pudesse sequer levantar a mão. Sem Eragon para me proteger, eu teria ficado impotente como um bebê recém-nascido. Com um passo silencioso, Baldur veio se juntar a ele na margem do canal. Os outros estão querendo saber, você já se decidiu por algum plano? Perguntou. Tenho ideias, mas não o plano. E você? Baldur também cruzou os braços. Poderíamos esperar que Nazuada enviasse Eragon e Safira para nos ajudar. Não. Eles observaram o movimento incessante da água abaixo deles por algum tempo. Então Baldur disse, e se você apenas lhes pedisse que se rendessem? Talvez fiquem tão aterrorizados ao ouvir seu nome que abram os portões, caiam aos seus pés e supliquem por misericórdia. Horan riu um pouco. Duvido que já tenham ouvido falar de mim em Arogues. Mesmo assim, ele correu os dedos pela barba. Talvez valesse a pena tentar, se não servir para mais nada servirá para desequilibrá-los. Mesmo se conseguirmos ganhar entrada na cidade, poderemos mantê-la com tão poucos homens? Talvez sim, talvez não. Uma pausa se prolongou entre eles. Baldur disse, como chegamos longe. É verdade. De novo, o único som era o da água e das rodas girando. O volume de neve derretida não deve ser tão grande aqui quanto lá em nossa terra. Caso contrário, as rodas ficariam metade submersas na primavera, disse Baldur. Roran sacudiu a cabeça. Não importa quanta neve ou chuva eles tenham. As comportas podem ser usadas para limitar a quantidade de água que corre sobre as rodas, de modo que não girem depressa demais. Mas e depois que a água subir até o topo das comportas? Espera-se que a moagem do dia esteja acabada, mas, em todo caso, você desengataria as engrenagens, levantaria as comportas, Horan se calou, e uma série de imagens lampejavam em sua mente. Seu corpo inteiro se enchia de calor como se ele tivesse bebido uma grande caneca de hidromel de um só gole. Será que eu conseguiria? Pensou cheio de animação. Será que realmente funcionaria ou... Não importa, precisamos tentar. O que mais podemos fazer? Ele caminhou até o centro da berma que continha a piscina do meio e agarrou as través que se estendiam do fuso de madeira usado para levantar e baixar as comportas. O fuso estava duro e difícil de mover, ainda que o empurrasse com todo o seu peso. Ajude-me, disse para Baldur, que tinha ficado na margem, olhando com interesse perplexo. Baldur se encaminhou cuidadosamente para onde estava Horan. Juntos, conseguiram fechar a comporta. Depois, recusando-se a responder quaisquer perguntas, Horan insistiu para que fizessem o mesmo com as comportas de cima e de baixo. Quando as 3 estavam firmemente fechadas, ele caminhou de volta para junto de Karn, Brigman e os outros e gesticulou para que descessem de seus cavalos e se reunissem ao seu redor. Ele bateu com a cabeça do martelo enquanto esperava, sentindo-se inexplicavelmente impaciente. Então? Perguntou Brigman depois que estavam em posição. Horan olhou cada um nos olhos, para se certificar de que tinha toda a atenção deles, e por fim disse, certo, isto é o que vamos fazer.
e começou a falar rápida e intensamente, durante uma hora inteira, explicando tudo o que tinha lhe ocorrido naquele instante único e revelador. Enquanto ele falava, Mondale começou a sorrir, e, embora se mantivessem mais sérios, Baldor, Delvin e Amu também pareceram excitados com a natureza audaciosa do plano que ele delineou. A resposta deles gratificou Rora. Fizera muito para conquistar a confiança de todos, e ficou satisfeito ao ver que podia contar com seu apoio. Temia apenas decepcioná-los. De todos os destinos que podia imaginar, somente perder Katrina parecia pior. Karn, por outro lado, parecia um tanto hesitante. Aquilo era algo que Horan havia esperado, mas a dúvida do mago era bobagem, se comparada à incredulidade de Brigman. Você é louco! Exclamou quando Horan terminou. Nunca Dorchertel. Retire o que disse. Disse Mondale, e avançou de um salto com os punhos cerrados. Ora, Horan venceu mais batalhas do que você já lutou, e ele o fez sem todos os guerreiros que você teve para comandar. Brigman rosnou, seu lábio superior se enroscando como uma serpente. Seu cãozinho. Vou lhe ensinar uma lição sobre respeito que você nunca esquecerá. Horan empurrou Mondale para trás antes que o rapaz pudesse agredir Brigman. Per Rosnew Warren. Comporte-se. Com um olhar mal-humorado, Mondale parou de resistir, mas continuou a olhar furioso para Brigman, que zombou dele. É um plano bizarro, com certeza, comentou Delvin, mas seus planos bizarros já nos foram úteis no passado. Os outros homens de Carvajal emitiram sons de concordância. Carnasancio. Talvez funcione, ou não. Não sei. Em todo caso, apanhará nossos inimigos de surpresa, e, devo admitir, estou bastante curioso para ver o que acontecerá. Nada parecido com isso foi tentado antes. Warren Soryu Legitimate. Dirigido-se a Brigman, disse. Continuarmos como antes, isso sim seria loucura. Só temos 2 dias e meio para tomar Arogues. Métodos comuns não bastarão. Precisamos recorrer ao extraordinário. É possível, resmungou Brigman, mas é uma empreitada ridícula que vai matar muitos bons homens, e por nenhum motivo senão para demonstrar sua suposta esperteza. Com o sorriso se alargando, Horan se moveu na direção de Brigman até que apenas alguns centímetros o separassem. Você não precisa concordar comigo, Brigman. Precisa apenas fazer o que eu mandar. Vai cumprir minhas ordens ou não. O ar entre eles se tornou quente com a respiração de ambos e o calor irradiando de seus corpos. Brigman rangeu os dentes e torceu a lança ainda mais vigorosamente que antes, mas seu olhar se desviou e ele recuou. Maldito seja, disse. Eu serei seu comandado, martelo forte, mas logo haverá uma prestação de contas por isso, espere só. Você terá de responder por suas decisões. Desde que consigamos tomar Arogues, pensou Horan, não me importo. Montem em seus cavalos. Gritou. Temos trabalho para fazer e pouco tempo. Depressa, depressa, depressa. Capítulo 17. Terceona. Entardecia, e Saphira subia ao céu, quando, de seu lugar no dorso dela, Eragon avistou Elgrin na extremidade ao norte do horizonte. Ele sentiu uma onda de aversão ao contemplar a ponta de rocha, que se erguia da paisagem circundante como um único dente serrilhado. Tantas de suas piores lembranças estavam associadas a Elgrin que ele desejou poder destruí-la e ver suas espirais cinzentas caírem ao chão. Saphira se mostrava mais indiferente à torre escura de pedra, mas ele sabia que ela também não gostava de estar ali. Quando afinal chegou a noite, Elgrin estava atrás deles e Draciona vinha à frente, ao lado do lago Leona, onde dúzias de navios e barcos balançavam no porto. A cidade baixa e larga era densamente construída e inóspita. Eragon se recordava, com ruas estreitas e tortuosas, cabanas imundas muito próximas umas das outras contra o muro de lama amarela que cercava o centro da cidade, e atrás do muro o contorno gigantesco da imensa catedral de Draciona, negra e farpada, onde os sacerdotes de Elgrin realizavam seus rituais sangrentos. Uma fileira larga de refugiados se estendia ao longo da estrada para o norte. Pessoas fugindo da cidade que logo estaria cercada iam para Teir ou Urubai, onde poderiam encontrar pelo menos segurança temporária do avanço inexorável dos Varden. Draciona parecia tão imunda e maligna para Eragon como quando a visitará pela primeira vez, e despertava nele uma gana de destruição que não havia sentido nem em Fenster nem em Belatona. Ele queria causar ruína com o fogo e a espada, atacar com todas as terríveis energias sobrenaturais à sua disposição e se entregar a todos os instintos selvagens, sem deixar nada para trás senão um poço de cinzas fumegantes banhadas em sangue. Dos pobres, aleijados e escravizados que viviam em Draciona, ele sentia alguma pena. Mas estava totalmente convencido da corrupção da cidade e acreditava que o melhor seria destruí-la totalmente e reconstruí-la sem a mácula de perversidade com que a religião de Elgrin a havia contaminado. Fantasiando sobre derrubar a catedral com a ajuda de Saphira, ocorreu-lhe que a religião dos sacerdotes que praticavam automutilação deveria ter um nome. Seu estudo da língua antiga tinha lhe ensinado a importância dos nomes. Nomes eram poder, nomes eram conhecimento, e, se não soubesse o nome daquela religião, não seria capaz de aprender totalmente sua verdadeira natureza. Sob a luz que desaparecia, os Varden se instalaram numa série de campos cultivados logo a sudeste de Draciona, onde a terra se elevava em um ligeiro platô, que lhes forneceria alguma proteção se o inimigo mudasse de posição. Os homens estavam cansados de marchar, mas Nazuada os colocará para trabalhar fortificando o acampamento e montando as grandes máquinas de guerra que tinham trazido consigo de Surda. Eragon se atirou ao trabalho com entusiasmo. Primeiro, juntou-se a uma equipe de homens que aplainavam os campos de trigo e centeio usando tábuas com longos laços de cordas.
Teria sido mais fácil ceifar os cereais com aço ou magia, mas os restolhos que ficariam seriam perigosos e desconfortáveis para andar, ainda mais para dormir por cima deles. Da forma como estava sendo feito, os talos compactados formavam uma superfície macia, maleável e tão boa quanto qualquer colchão, e preferível à terra batida a que estavam acostumados. Eragon trabalhou ao lado dos outros homens por quase 1 hora, quando haviam aberto espaço para as tendas dos Varden, e ajudou na construção de uma torre para o cerco. Sua enorme força lhe permitiu deslocar través que de outro modo teriam precisado de vários guerreiros para serem movidas, o que acelerou o processo. Alguns dos anões que ainda estavam com os Varden supervisionaram a montagem da torre, uma vez que as máquinas tinham sido concebidas por eles. Saphira também ajudou. Com seus dentes e garras, escavou trincheiras profundas no solo e empilhou a terra removida em aterros ao redor do acampamento, fazendo mais em alguns minutos que 100 homens poderiam ter feito em um dia inteiro. E, com o fogo de sua boca e poderosos golpes da cauda, derrubou árvores, cercas, muros, casas e tudo mais que poderia ter dado cobertura aos inimigos. No todo, ela apresentou uma imagem de assustadora devastação suficiente para inspirar temor até nas almas mais bravias. Era tarde da noite quando os Varden finalmente terminaram os preparativos e Nazuada ordenou a homens, anões e urgaus que fossem para a cama. Retirando-se em sua tenda, Eragon meditou até sua mente ficar clara, como de hábito. Depois, em vez de praticar escrita, ele passou as horas seguintes revendo os encantamentos de que achava que poderia precisar no dia seguinte e inventando novos para responder às dificuldades específicas que Dracion apresentava. Quando se sentiu pronto para a batalha, entregou-se aos sonhos despertos, que foram mais variados e enérgicos que de costume. A despeito da meditação, a perspectiva da ação que se aproximava aqueceu-lhe o sangue e não lhe permitiu relaxar. Como sempre, a espera e a incerteza eram as partes mais difíceis para ele, e desejou já estar no meio da luta, onde não teria tempo para se preocupar com o que aconteceria. Saphira estava igualmente inquieta. Recebia dela fragmentos de sonhos que envolviam morder e dilacerar, e Eragon sabia que ela estava ansiosa pelo prazer feroz da batalha. O humor dela influenciava o seu em certa medida, mas não o suficiente para fazê-lo esquecer inteiramente de sua apreensão. A manhã chegou cedo demais e os Varden se reuniram diante dos arredores expostos de Dracion. O exército era uma visão imponente, mas a admiração de Eragon foi temperada por sua observação das espadas marcadas pelo uso dos soldados, dos elmos com moças, dos escudos maltratados e dos rasgões mal reparados nas túnicas acolchoadas e cotas de malha. Se eles fossem bem-sucedidos na tomada de Dracion, poderiam substituir parte de seu equipamento, como tinham feito em Belatona, antes disso, em Fenster. Mas não havia como substituir os homens que os usavam. Quanto mais isso se arrastar, disse ele para Saphira, mais fácil será para Galbatorix nos derrotar quando chegarmos a Urubain. Então não devemos nos demorar, respondeu ela. Eragon montou no dragão ao lado de Nazuada, que estava vestida com armadura completa e montada em seu impetuoso cavalo de guerra negro, Tempestade na guerra. Posicionados ao redor deles estavam os 12 guardas elfos de Eragon e um número igual de guardas de Nazuada, os falcões da noite, em um destacamento maior do que os 6 de hábito, para o tempo que durasse a batalha. Os elfos estavam a pé, pois se recusavam a montar cavalos, exceto aqueles que tivessem criado e treinado pessoalmente, ao passo que todos os falcões da noite estavam montados, inclusive os urgaus. A cerca de 10 metros à direita, via-se o rei Orhin e seu séquito de guerreiros cuidadosamente selecionados, cada um com um penacho colorido preso na crista do elmo. Narein, o comandante dos anões, e Garvovog estavam com suas respectivas tropas. Depois de trocarem cumprimentos, Nazuada e o rei Orhin esporearam suas montarias para avançar e saíram a passo de trote, afastando-se do corpo principal do exército dos Varden, em direção à cidade. Com a mão esquerda, Eragon agarrou o espinho no pescoço de Saphira enquanto o dragão o seguia. Nazuada e o rei Orhin se detiveram antes de passar entre as construções decrépitas. Ao sinal deles, 2 arautos, um levando o estandarte dos Varden e o outro de Surda, avançaram a cavalo pela rua estreita que se estendia em meio a um labirinto de choupanas para o portão sul de Dracion. Eragon franziu o senho ao observar o avanço dos arautos. A cidade parecia normalmente vazia e silenciosa. Não se via ninguém em toda Dracion, nem sobre as fortificações da larga muralha amarela, onde centenas de soldados de Galbatorix deveriam estar posicionadas. O ar está com um cheiro que não me agrada, disse Saphira, rosnando baixinho e atraindo a atenção de Nazuada. Na base da muralha, o arauto dos Varden gritou numa voz que chegou até Eragon e Saphira, bem lá atrás, salve. Em nome de Lady Nazuada dos Varden e do rei Orhin de Surda, bem como de todos os povos livres da Alagaisia, ordenamos que abrance os portões para que possamos entregar uma mensagem importante a seu senhor, Marcus Tabor. Por meio dela, ele poderá esperar ganhar muito, assim como todo homem, mulher e criança em Dracion. De trás da muralha, um homem que não podia ser visto respondeu, estes portões não se abrirão. Diga qual é sua mensagem de onde está. Fala em nome de Lord Tabor? Fellow. Então encarregaremos o senhor de recordar-lhe que discussões de questões de Estado são feitas de maneira mais apropriada na privacidade de câmaras do que em terreno aberto onde qualquer um possa ouvir. Não recebo ordens de você, lacaio. Informe qual é sua mensagem, e rapidamente, senão perderei a paciência e o crivarei de flechas. Eragon ficou impressionado. O arauto não pareceu perturbado nem intimidado com a ameaça, e continuou sem hesitação. Como desejar. Nossos senhores oferecem paz e amizade a Lord Tabor e a todas as pessoas de Dracion. Não temos nenhum desacordo com vocês, apenas com Galbatorix, e não lutaríamos contra vocês se tivéssemos escolha. Não temos uma causa em comum? Muitos de nós outrora viveram no Império,
e só partimos porque o reinado cruel de Galbatorix nos expulsou de nossas terras. Somos seus parentes, de sangue e espírito. Unam forças conosco e poderemos nos libertar do usurpador que hoje reina em Urubai. Se aceitarem nossa oferta, nossos senhores garantirão a segurança de Lord Tabor e de sua família, bem como a de quem mais ora possa estar a serviço do Império, embora pessoa nenhuma vá ter permissão para manter sua posição se tiver feito juramentos que não possam ser quebrados. Se seus juramentos não permitirem que nos ajudem, pelo menos que não nos prejudiquem. Levantem os portões e deponham suas espadas, e prometeremos que não sofrerão nenhum mal. Mas tentem barrar nossa entrada, e serão varridos como joio, pois ninguém pode resistir ao poderio de nosso exército, nem ao de Eragon, matador de espectros, e do dragão Safira. Ao ouvir seu nome, Safira levantou a cabeça e deu um rugido aterrador. Acima do portão, Eragon viu um vulto alto, de capa, subir no parapeito e se postar entre dois merlões, olhando para além dos arautos em direção a Safira. Eragon apertou os olhos, mas não conseguiu distinguir o rosto do homem. 4 outras pessoas de vestes negras se juntaram ao homem. E aquelas Eragon sabia serem sacerdotes de Elgrin, devido às suas formas truncadas. A um faltava um antebraço, a 2 faltava uma perna e ao último do grupo faltavam um braço e ambas as pernas. Este era carregado pelos companheiros numa pequena liteira acolchoada. O homem de capa atirou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada que explodiu e ribombou com a força de um trovão. Abaixo dele, os arautos lutaram para controlar suas montarias, pois os cavalos empinavam e tentavam disparar. O estômago de Eragon se contraiu, e ele agarrou o punho de Brisingr, pronto para desembaiá-la a qualquer momento. Ninguém pode resistir ao seu poderio? Perguntou o homem, sua voz ecoando nos prédios. Vocês têm uma opinião exagerada de si mesmos, creio. Com um berro gigantesco, a massa vermelha reluzente de Thor saltou das ruas abaixo para o teto de uma casa, perfurando as telhas de madeira com suas garras. O dragão abriu as imensas asas com pontas em garras, escancarou a bocarra carmesim e riscou o céu com uma grande labareda de chama vermelha ondulante. Numa voz zombeteira, Murtag, pois era Murtag, Eragon notou, acrescentou. Atirem-se contra os muros tanto quanto quiserem, nunca tomarão Draciona. Não enquanto Thor e eu estivermos aqui para defendê-la. Enviem seus melhores guerreiros e magos para lutar conosco, e eles morrerão, cada um e todos eles. Isso eu prometo. Não existe um homem entre vocês capaz de nos vencer. Nem você, irmão. Corram de volta para seus esconderijos antes que seja tarde demais, e rezem para que Galbatorix não decida atacar para acabar com vocês ele mesmo. De outro modo, a morte e o sofrimento serão suas únicas recompensas. Capítulo 18. Um jogo de ossos. Senhor. O portão está se abrindo. Horan levantou o olhar do mapa que estava estudando quando uma das sentinelas do acampamento irrompeu na tenda, de rosto vermelho e ofegante. Que portal? Perguntou Horan, com uma calma mortal se apoderando de si. Seja claro. Ele pôs de lado a barra que estivera usando para medir distâncias. O que fica mais perto de nós, senhor, na estrada, não no canal. Puxando o martelo do cinto, Horan saiu da tenda e correu pelo acampamento até a extremidade sul. Lá, fixou o olhar em Arogues. Para sua consternação, viu várias centenas de cavaleiros saindo da cidade, seus galhardetes muito coloridos esvoaçando sob o vento ao se reunirem em formação ampla diante da bocarra negra do portão aberto. Eles vão nos picar em pedaços, pensou Horan, desesperando-se. Tinha somente cerca de 150 homens no acampamento, e muitos estavam feridos e inaptos para combater. Todo o resto estava nos moinhos que ele havia visitado no dia anterior, ou na mina de Ardósia mais abaixo da costa, ou ao longo das margens do canal mais a oeste, em busca das barcaças que seriam necessárias se seu plano funcionasse. Nenhum dos guerreiros podia ser chamado de volta a tempo para lutar contra os cavaleiros. Quando enviará os homens para suas missões, Horan sabia que estava deixando o acampamento vulnerável a um contra-ataque. Contudo, esperava que os habitantes da cidade estivessem assustados demais pelos recentes assaltos contra suas muralhas para tentar algo tão ousado, e que os guerreiros que conservara consigo fossem suficientes para convencer quaisquer observadores distantes de que o corpo principal de seu contingente ainda estava estacionado entre as tendas. A primeira dessas presunções, ao que parecia, estava errada. Ele não podia ter certeza de que os defensores de Arogues conheciam seu engodo, mas achava provável, dado o número bastante limitado de cavaleiros se reunindo à frente da cidade. Se os comandantes dos soldados tivessem previsto enfrentar a força plena da companhia de Horan, ele teria esperado que usassem o dobro de tropas. Em todo caso, ainda precisava descobrir um meio de repelir o ataque e salvar seus homens de serem massacrados. Baldur, Karn e Brigman correram para ele de armas na mão. Enquanto Karn vestia apressadamente a cota de malha, Baldur perguntou, o que faremos? Não há nada que possamos fazer, disse Brigman. Você condenou esta expedição inteira com suas tolices, martelo forte. Temos de fugir, agora, antes que aqueles malditos cavaleiros caiam em cima de nós. Horan cuspiu no chão. Recuar? Não recuaremos. Os homens não podem fugir a pé, e mesmo que pudessem, eu não abandonaria nossos feridos. Você não compreende? Estamos perdidos aqui. Se ficarmos, seremos mortos, ou, pior, feitos prisioneiros. Skika Brigman. Não vou enfiar o rabo entre as pernas e fugir. Por que não? Para não ter de admitir que fracassou? Porque espera salvar alguma coisa de sua honra em uma batalha final sem sentido. É isso? Será que não vê que só causará um mal ainda maior aos Varden?
Junto à base da cidade, os cavaleiros levantaram suas espadas e lanças acima da cabeça, com um coro de uivos e gritos audíveis de muito longe. Enterraram as esporas em seus cavalos e começaram a trovejar pela planície em direção ao acampamento dos Varden. Brigman retomou sua tirada. Não vou permitir que desperdice nossas vidas apenas para satisfazer seu orgulho. Fique se quiser, mas, calado. Perry Warren. Fique de boca fechada ou a fecharei para você. Baldor, vigio. Se ele fizer algo de que você não goste, faça-o sentir o peso de sua espada. Brigman se inchou de raiva, mas segurou a língua. Baldor levantava a espada apontada para seu peito. Horan calculava ter talvez 5 minutos para decidir um curso de ação. E tanta coisa dependia desses 5 minutos. Ele tentou imaginar como poderia matar ou mutilar um número suficiente de cavaleiros para fazê-los recuar, mas quase imediatamente descartou a possibilidade. Não havia lugar para onde pudesse conduzir a cavalaria que avançava no qual seus homens pudessem ter uma posição de vantagem. A terra era plana demais, vazia demais, para quaisquer manobras. Não podemos vencer se lutarmos. E se os assustarmos? Mas como? Com fogo? Fogo poderia ser tão mortal para o amigo quanto para o inimigo. Além disso, a relva úmida entraria em combustão lenta. Fímeca? Não, isso não ajudará nada. Ele lançou um olhar para Karn. Você pode conjurar uma imagem de Safira e fazer com que ela ruja e cuspa fogo, como se estivesse realmente aqui. As faces magras do feiticeiro empalideceram. Ele sacudiu a cabeça, a expressão apavorada. Talvez. Não sei, nunca tentei antes. Eu estaria criando uma imagem dela de memória. Poderia sequer parecer uma criatura viva. Ele balançou a cabeça para a linha de cavaleiros galopando. Eles saberiam que algo está errado. Horan enterrou as unhas nas palmas da mão. Restavam 4 minutos, se muito. Poderia valer a pena uma tentativa, resmungou. Precisamos apenas distraí-los, confundi-los. Ele olhou para o céu, na esperança de ver uma cortina de chuva se aproximando do acampamento, mas, infelizmente, um par de nuvens atenuadas flutuando muito altas eram a única formação visível. Confusão, incerteza, dúvida. De que as pessoas têm medo? Do desconhecido, de coisas que não compreendem, é disso. Em um instante, Horan pensou em meia dúzia de estratagemas para solapar a confiança dos inimigos, cada um mais extravagante que o outro, até que teve uma ideia que era tão simples e tão ousada que parecia perfeita. Além disso, ao contrário das outras, tinha apelo para seu ego, pois exigia a participação de somente mais uma pessoa, Karn. Ordenem aos homens que se escondam em suas tendas. Gritou, já começando a se mover. E digam-lhes para se manterem em silêncio, não quero ouvir nenhum pio deles a menos que sejamos atacados. Indo para a tenda mais próxima, que estava vazia, Horan enfiou o martelo de volta sob o cinto e agarrou um cobertor de lã sujo de uma das pilhas de roupas de cama no chão. Então, correu para a fogueira do rancho e retirou um pedaço largo de tora, semelhante a um toco, que os guerreiros costumavam usar como banco. Com o troco debaixo de um braço e o cobertor atirado no ombro oposto, Horan correu para fora do acampamento, em direção a um monte ligeiramente elevado a cerca de 30 metros à frente das tendas. Alguém me arranje um jogo de ossos e um chifre com hidromel. Gritou. E tragam a mesa que está com meus mapas. Agora, maldição, agora. Atrás dele, Horan ouviu um tumulto de passadas e o clangor de equipamento. Os homens corriam para se esconder dentro de suas tendas. Um silêncio assustador baixou sobre o acampamento segundos mais tarde, exceto pelo ruído criado pelos homens recolhendo os itens que ele pedirá. Horan não perdeu tempo olhando para trás. Na crista do monte, posicionou o troco de pé sobre sua extremidade mais grossa e o torceu de um lado para outro para se certificar de que não balançaria debaixo dele. Quando estava convicto de que estava bem firme, sentou-se sobre ele e olhou para o campo em declive na direção do exército que se aproximava. Restavam 3 minutos ou menos para que chegassem. Pela madeira debaixo de si podia sentir o martelar dos cascos dos cavalos, a sensação se tornando mais forte a cada segundo. Onde estão os ossos e o hidromel? Berrou sem tirar os olhos da cavalaria. Ele alisou a barba com uma passada rápida da mão e puxou a bainha da túnica. O medo o fez desejar estar usando a cota de malha, mas a parte mais fria e astuta de sua mente raciocinou que causaria ainda maior apreensão aos inimigos vê-lo sentado ali sem nenhuma armadura, como se estivesse bem à vontade. A mesma parte de sua mente também o convenceu a deixar o martelo enfiado no cinto, de modo que parecesse sentir-se seguro na presença dos soldados. Desculpe, disse Karn ofegante ao correr para Horan, junto com o homem que carregava a pequena mesinha portátil. Eles colocaram a mesa diante dele e abriram o cobertor em cima dela. Depois Karn entregou a Horan um chifre cheio pela metade de hidromel e uma caneca de couro com os 5 ossinhos. Andam Siam Daki, Ordnu. Karn se virou para ir, mas Horan o agarrou pelo braço. Você pode fazer o ar tremeluzir de meus 2 lados, como faz acima de uma fogueira em um dia frio de inverno. Os olhos de Karn se estreitaram. Possivelmente, mas para aqui, apenas faça, se puder. Agora vá, esconda-se. Enquanto o mago magricela corria de volta em direção ao acampamento, Horan sacudiu os ossinhos na caneca, virou-o sobre a mesa e começou a jogar sozinho, atirando os ossos no ar, primeiro 1, depois 2, 3, e assim por diante, e apanhando-os com as costas da mão. Seu pai, Garros, com frequência se divertira de maneira semelhante, enquanto fumava seu cachimbo e sentava numa cadeira velha e bamba na varanda da casa deles durante as longas tardes de verão do Vale Palancar. Às vezes, Horan jogava com ele. Quando jogava, geralmente perdia, mas na maioria das ocasiões Garros preferia competir contra si mesmo. Embora seu coração estivesse batendo forte e acelerado e as palmas estivessem escorregadias de suor, Horan se esforçou para manter uma postura calma.
Se quisesse que sua artimanha tivesse a mais leve chance de sucesso, tinha de se comportar com ar de confiança inquebrantável, quaisquer que fossem suas verdadeiras emoções. Ele manteve o olhar concentrado nos ossos e se recusou a levantar os olhos mesmo quando os cavaleiros se aproximaram ainda mais. O som dos animais galopando aumentou até que ele ficou convencido de que passariam por cima dele. Que estranha maneira de morrer, pensou, e deu um sorriso sombrio. Então pensou em Katrina e no filho por nascer, e encontrou conforto no conhecimento de que, se morresse, sua linhagem continuaria. Não era imortalidade como Eragon possuía, mas era uma espécie de imortalidade, e teria de bastar. No último momento, quando a cavalaria estava a apenas alguns metros da mesa, alguém gritou: Parem! Parem aí! Puxem as rédeas dos cavalos! Paximas Retias! E com um estardalhaço de metais e um ranger de couros, a fileira de animais relutantemente reduziu a marcha e parou. E mesmo assim Horan manteve seus olhos virados para baixo. Ele bebericou o hidromel pungente, atirou os ossos de novo e os apanhou com as costas da mão, onde ficaram balançando nos sulcos entre os tendões. O aroma de terra revirada o envolveu num bafejo quente e confortador, junto com o cheiro distintamente menos agradável de cavalos suados. Olá, meu bom companheiro, disse o homem que ordenara aos cavaleiros que parassem. Olá, quem é você que se senta aqui nesta esplêndida manhã, bebendo e se divertindo com um jogo de azar como se não tivesse outra preocupação no mundo? Não merecemos a cortesia de nos conhecermos com espadas desembaiadas? Quem é você? Lentamente, como se tivesse acabado de perceber a presença dos soldados e considerado que fossem de pequena importância, Horan levantou os olhos da mesa e contemplou um homem barbado, pequenino, com um elmo espalhafatosamente plumado montado diante dele em um enorme cavalo negro de guerra, que ofegava como um par de foles. Não sou bom companheiro de ninguém, e com certeza não sou seu, disse Horan, sem fazer nenhum esforço para esconder o desagrado por ser tratado com aquela intimidade. Quem é você? Eu poderia perguntar, para interromper meu jogo tão rudemente. As longas plumas listradas montadas acima do elmo balançaram e adejaram. Ele olhava Horan da cabeça aos pés, como se fosse uma criatura desconhecida que ele tivesse encontrado durante a caça. Taros, o Rápido, é meu nome, capitão da guarda. Mesmo rude como você é, devo dizer, ficaria muito triste de matar um homem tão ousado sem saber seu nome. Como se para enfatizar suas palavras, Taros baixou a lança que empunhava até ela estar apontada para Horan. 3 fileiras de cavaleiros estavam reunidas logo atrás de Taros. Entre eles, Horan avistou um homem magro de nariz adunco com o rosto emaciado e braços descobertos até os ombros, o que Horan passará a associar com os feiticeiros dos Varden. Muito subitamente, desejou que Karn tivesse conseguido fazer o ar tremeluzir. Contudo, não ousava virar a cabeça e olhar. Martelo Forte é meu nome, disse. Com um único movimento destro, reuniu os ossos, atirou-os para o céu e apanhou 3 na mão. Roran Martelo Forte. Eragon Matador de Spectros, e meio primo. Pode ter ouvido falar dele, se não de mim. Um movimento de inquietação se espalhou pela fileira de cavaleiros, e Horan pensou ter visto os olhos de Taros se arregalarem por um instante. Uma afirmação impressionante, esta, mas como podemos ter certeza de sua veracidade? Qualquer homem poderia dizer que é outro se isso servisse aos seus propósitos. Horan puxou seu martelo e o colocou sobre a mesa com um baque seco. Então, ignorando os soldados, retomou o jogo. Deixou escapar um som de desagrado quando 2 dos ossos caíram das costas de sua mão, custando-lhe a rodada. Ah, disse Taros, e tossiu, pigarreando. Você tem uma reputação muito ilustre, Martelo Forte, embora alguns afirmem que tem sido exagerada além dos limites razoáveis. É verdade, por exemplo, que sozinho derrubou 300 homens na aldeia de Deudarad em Surda. Nunca descobri como aquele lugar se chamava, mas se era Deudarad, sim, matei muitos soldados por lá. Contudo, foram apenas 193, e eu estava bem defendido por meus homens durante a luta. Apenas 193. Disse Taros em tom admirado. É modesto demais, Martelo Forte. Uma proeza dessas valeria a muitos homens um lugar em várias canções e histórias. Horan deu de ombros e levou o chifre aos lábios, fingindo a ação de engolir, pois não podia se dar ao luxo de ter a mente toldada pela potente bebida dos anões. Luto para vencer, não para perder. Permita-me oferecer-lhe uma bebida, de guerreiro para guerreiro, disse, e estendeu o chifre para Taros. O guerreiro baixinho hesitou, e seus olhos voaram para o feiticeiro atrás dele por um segundo. Então, ele molhou os lábios e disse, acho que vou aceitar. Descendo do cavalo, Taros entregou a lança a um dos soldados, tirou as luvas e andou até a mesa, onde cautelosamente aceitou o chifre de Horan. Taros cheirou o hidromel e engoliu de um trago uma boa quantidade. Os penachos em seu elmo estremeceram, e ele fez uma careta. Não é de seu agrado? Perguntou Horan, achando graça. Confesso que essas bebidas das montanhas são fortes demais para meu gosto, respondeu Taros, devolvendo o chifre a Horan. Prefiro os vinhos de nossos campos, são cálidos e suaves e têm menos probabilidade de privar um homem de seus sentidos. Para mim é doce como leite materno, mentiu Horan. Bebo de manhã, à tarde e à noite. Enfiando as luvas de volta, Taros voltou para o lado de seu cavalo, içou-se para cima da sela e pegou de volta a lança do soldado que a segurava. Lançou mais um olhar para o feiticeiro atrás dele, cuja pele, Horan reparou, tinha adquirido uma palidez mortal no breve intervalo de tempo desde que Taros havia posto os pés no chão. Taros também devia ter reparado na mudança no feiticeiro, porque sua própria expressão ficou tensa. Meus agradecimentos por sua hospitalidade, Horan Martelo Forte, disse ele, levantando a voz para que sua tropa inteira pudesse ouvir. Quem sabe eu brevemente venha ter a honra de entretê-lo dentro dos muros de Arogues.
Se isso acontecer, prometo que lhe servirei os mais finos vinhos da propriedade de minha família e talvez com eles possa desabituar você desse leite bárbaro que tem aí. Creio que achará muitas qualidades em nosso vinho. Deixamos que envelheça em tonéis de carvalho por meses ou às vezes anos. Seria uma pena se todo aquele trabalho fosse desperdiçado, os tonéis se quebrassem e se permitissem que o vinho escorresse para as ruas e as tingisse de vermelho com o sangue de nossas uvas. De fato seria uma pena, respondeu Rora, mas às vezes não se pode deixar de derramar um pouco de vinho quando se limpa a mesa. Estendendo o chifre para um lado, ele o virou e derramou o pouco que restava de hidromel na grama abaixo. Taros ficou absolutamente imóvel por um momento, até os penachos em seu elmo se imobilizaram. Depois, com o rosnado zangado, virou o cavalo e gritou para seus homens. Informação! Informação! Com aquele último grito, esporeou o cavalo e se afastou de Rora, e o restante dos soldados o seguiu, acelerando para um galope no caminho de volta para Arogues. Rora manteve a falsa arrogância e indiferença até os soldados estarem bem afastados, então lentamente deixou escapar a respiração e descansou os cotovelos nos joelhos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Funcionou, pensou, pasmo e maravilhado. Ele ouviu homens correndo em sua direção vindos do acampamento, olhou por cima do ombro e viu Baldur e Karn se aproximando, acompanhados por pelo menos 50 guerreiros que haviam se escondido dentro das tendas. Você conseguiu! Exclamou Baldur enquanto eles se aproximavam. Você conseguiu! Não consigo acreditar! Ele deu uma gargalhada e bateu no ombro de Horan com força suficiente para fazê-lo bater contra a mesa. Os outros homens se acotovelaram ao redor dele, também rindo, e ao mesmo tempo elogiando com frases extravagantes, gabando-se de que sob a liderança dele iriam capturar Arogue sem sequer uma única baixa, e fazendo pouco da coragem e do caráter dos habitantes da cidade. Alguém lhe enfiou um odre cheio pela metade de vinho na mão, para o qual ele olhou com desagrado inesperado e passou para o homem à sua esquerda. Você fez algum encantamento? Horan perguntou a Karn, mas suas palavras eram quase inaudíveis em meio à balbúrdia das comemorações. O quê? Karn se inclinou para mais perto e Horan repetiu a pergunta, diante do que o mago sorriu e assentiu vigorosamente. Sim, consegui fazer o ar tremeluzir, como você queria. E você atacou o feiticeiro deles? Quando eles partiram, o homem parecia que ia desmaiar. O sorriso de Karn se alargou. Aquilo foi obra dele mesmo. Ele ficou tentando quebrar a ilusão que pensava que eu tinha criado, penetrar o véu de ar tremeluzente para poder ver o que havia atrás, mas não havia nada para quebrar, nada para penetrar, então ele gastou toda a sua força em vão. Horan deu uma risadinha, que cresceu até se tornar uma grande gargalhada que lhe sacudia o corpo inteiro, e se elevou acima do clamor excitado, rolando pelos campos em direção a Arogues. Por vários minutos, ele se permitiu apreciar a admiração de seus homens, até que ouviu um grito de advertência de uma das sentinelas postadas na orla do acampamento. Afastem-se! Deixem-me ver! Ordenou Horan, e se levantou de um salto. Os guerreiros obedeceram, e ele viu um homem solitário a oeste, que reconheceu como um do grupo que tinha enviado para dar buscas nas margens dos canais, cavalgando em velocidade pelos campos, vindo em direção ao acampamento. Tragam-no para cá, instruiu Horan, e um guerreiro ruivo, alto e magro se ofereceu para interceptar o cavaleiro. Enquanto esperavam que o homem chegasse, recolheu os ossos e os deixou cair, um por um, dentro da caneca de couro. Eles fizeram um ruído satisfatório ao cair. Tão logo o guerreiro estava à distância de ouvir, Horan gritou. Ei, vós! Está tudo bem? Vocês foram atacados? Para a irritação de Horan, o homem permaneceu em silêncio até estar a apenas alguns metros de distância. Depois saltou de sua montaria e se apresentou diante de Horan, pondo-se muito ereto e impertigado como um pinheiro faminto pelo sol, e, em voz bem alta, exclamou, Senhor capitão. Examinando-o mais de perto, Horan se deu conta de que o homem era na realidade um garoto, o mesmo garoto magrela que tinha segurado suas rédeas quando chegou ao acampamento. Contudo, isso de nada serviu para saciar a curiosidade frustrada de Horan. Bem, o que é? Não tenho o dia inteiro. Senhor. A Mu me enviou para dizer-lhe que encontramos todas as barcaças de que precisamos e que ele está construindo os trenós de que precisamos para transportá-las para o outro canal. Rurana Santil. Bom. Ele precisa de alguma ajuda para transportá-las a tempo? Não, senhor. E isso é tudo. Sim, senhor. Você não precisa ficar me chamando de senhor. Uma vez basta. Entendido? Sim, senhor. Ah, sim, sim. Ah, quero dizer, sim, é claro. Rohan contive sorriso. Bom trabalho. Trate de arrumar alguma coisa para comer e depois cavalgue até a mina e volte para me trazer informações. Quero saber o que eles conseguiram até agora. Sim. Desculpe, senhor, isto é, eu não. Irei imediatamente, capitão. 2 manchas vermelhas apareceram na face do rapaz, que gaguejava. Ele baixou a cabeça numa mesura rápida, então correu de volta para o cavalo e saiu trotando em direção às tendas. A visita deixou Horan em um estado de espírito mais sério, pois o recordou de que, por mais afortunados que tivessem sido ao se livrarem das espadas dos soldados, ainda havia muito a ser feito, e qualquer das tarefas poderia lhes custar o sítio se não fosse bem executada. Para os guerreiros em geral, falou. Voltem para o acampamento, todos vocês. Quero 2 fileiras de trincheiras cavadas ao redor das tendas antes do anoitecer. Aqueles soldados covardes podem mudar de ideia e decidir nos atacar de qualquer maneira, e quero estar preparado. Alguns dos homens gemeram ao ouvir falar de cavar trincheiras, mas o restante pareceu acatar a ordem com bom humor. Em voz baixa, Karn disse. Você não vai querer deixá-los cansados demais antes de amanhã. Eu sei, disse Horan, também em voz baixa. Mas o acampamento precisa ser fortificado, e isso os impedirá de pensar demais.
Além disso, não importa quanto possam estar cansados amanhã, a batalha lhes dará forças renovadas. Sempre dá. O dia passava rápido para Horan quando ele estava concentrado em algum problema imediato ou ocupado com intensa atividade física, e devagar sempre que sua mente estava livre para ruminar sobre a situação deles. Seus homens trabalharam bravamente, ao salvá-los dos soldados, ele havia conquistado a lealdade e a devoção deles, mas lhe parecia cada vez mais evidente que, apesar de seus esforços, não conseguiriam terminar os preparativos no breve intervalo de horas que restavam. Durante todo o final da manhã, a tarde e o princípio do anoitecer uma desagradável sensação de desesperança cresceu no íntimo de Horan, e ele se amaldiçoou por ter escolhido um plano tão complicado e ambicioso. Eu deveria ter sabido desde o começo que não tínhamos tempo para isso, pensou. Mas era tarde demais para tentar outro plano. A única opção era se esforçar ao máximo e esperar que de algum modo aquilo fosse suficiente para lhes trazer a vitória, ainda que ela viesse de seus erros. Quando chegou o cair do sol, uma ligeira centelha de otimismo contrabalançou seu pessimismo, pois os preparativos de súbito começaram a ser concluídos com inesperada rapidez. E, algumas horas mais tarde, quando já estava totalmente escuro e as estrelas brilhavam fulgurantes no céu, ele se viu postado junto aos moinhos com quase 700 de seus homens, tendo completado todos os acertos e preparativos necessários para capturar Arogues antes do fim do dia seguinte. Horan deixou escapar uma risada breve de alívio, orgulho e incredulidade, e contemplava o objeto de seus esforços. Então, congratulou os guerreiros ao seu redor e os instruiu para voltarem às tendas. Agora, descansem enquanto podem. Atacaremos ao raiar do dia. E os homens deram vivas, a despeito de sua exaustão evidente. Capítulo 19. Meu amigo, meu inimigo. Naquela noite, o sono de Horan foi superficial e inquieto. Era impossível relaxar completamente, tendo conhecimento da importância da batalha que se aproximava e de que poderia ser ferido durante a luta, como com frequência já havia acontecido. Esses dois pensamentos causaram uma linha vibrante de tensão entre sua cabeça e a base da coluna, uma linha que o arrancou dos sonhos misteriosos e estranhos em intervalos regulares. Como resultado, ele despertou com facilidade quando uma pancada baixa e surda soou do lado de fora de sua tenda. Horan abriu os olhos e encarou o painel de tecido acima de sua cabeça. Quase não se podia enxergar no interior da tenda, a não ser pela linha suave da luz alaranjada de uma tocha que penetrava pela abertura entre as abas da entrada. O ar pareceu-lhe frio e parado contra a pele, como se estivesse enterrado em uma caverna profunda dentro da terra. Qualquer que fosse a hora, era tarde, muito tarde. Mesmo os animais noturnos já teriam voltado para a toca e adormecido. Ninguém deveria estar de pé, exceto as sentinelas, e elas não estavam postadas em lugar nenhum perto de sua tenda. Horan manteve sua respiração tão lenta e suave quanto podia, e escutava atento a quaisquer outros ruídos. O mais alto que ouviu foi o bater de seu coração, que se tornou mais rápido e mais forte à medida que a linha de tensão em seu ítimo reverberava como uma corda de alaúde dedilhada. 1 minuto se passou. Depois outro. Então, justo quando ele começou a pensar que não havia motivo para alarme e o martelar em suas veias começou a se tornar mais lento, uma sombra cobriu a frente da tenda, bloqueando a luz das tochas. O ritmo do pulso de Horan triplicou. Seu coração batia forte como se ele estivesse subindo correndo a encosta de uma montanha. Quem quer que estivesse lá fora não podia ter vindo despertá-lo para o assalto a Arogues, nem para lhe trazer alguma informação, pois seus homens não teriam hesitado em chamar seu nome e entrar sem cerimônia. Uma mão iluvada de negro, apenas um tom mais escuro que a escuridão circundante, deslizou entre as abas da entrada e tateou em busca do cordão que as mantinha fechadas. Horan abriu a boca para dar o alarme. Depois mudou de ideia. Seria tolice desperdiçar a vantagem da surpresa. Além disso, se o intruso soubesse que tinha sido avistado, poderia entrar em pânico, e o pânico poderia torná-lo ainda mais perigoso. Com a mão direita, tirou o punhal cuidadosamente de debaixo da capa irolada que usava como travesseiro e escondeu a arma ao lado do joelho, sob uma dobra do cobertor. Ao mesmo tempo, agarrou a beira dos cobertores com a outra mão. Uma orla de luz dourada delineou a forma do intruso quando ele entrou na tenda. Horan viu que estava vestindo um colete acolchoado de couro, mas não usava peitoral nem cota de malha. Então, a aba caiu e se fechou, e a escuridão os envolveu de novo. O vulto sem rosto se esgueirou para onde Horan estava deitado. Horan sentia que podia desmaiar de falta de ar se continuasse a conter a respiração para fingir que ainda estava dormindo. Quando o intruso estava a meio caminho do catre, Horan atirou longe os cobertores, arremessou-o sobre o homem. Com um grito selvagem, saltou na direção dele, puxando o punhal para trás para acertá-lo no estômago. "Spear!" exclamou o homem. Surpreso, Horan imobilizou a mão do intruso e ambos caíram juntos no chão. "Amigo! Sou amigo!" Meio segundo depois, Horan arquejou ao sentir 2 golpes duros contra o rim esquerdo. A dor quase o incapacitou, mas ele se obrigou a rolar, afastando-se do homem, tentando por alguma distância entre eles. Horan se pôs de pé e avançou de novo contra o atacante, que ainda lutava para se desvencilhar do cobertor. "Espere, sou seu amigo!" exclamou o homem, mas Horan não estava disposto a confiar nele uma segunda vez. E ainda bem que não confiou, pois, ao tentar acertar o intruso, o homem prendeu seu braço direito e seu punhal com o giro dos cobertores, golpeando com uma faca que havia tirado do colete. Horan sentiu uma leve sensação de repuxo no peito, mas foi tão ligeira que não lhe deu atenção.
Horan berrou e puxou o cobertor com toda a força que pôde, levantando e atirando contra um lado da tenda que desabou em cima deles, prendendo-o sob a lã grossa. Depois, sacudiu e torceu o cobertor afastando do braço, engatinhou em direção ao homem, tateando em meio à escuridão. A sola dura de uma bota acertou sua mão esquerda, e as pontas de seus dedos ficaram adormecidas. Dando um bote para frente, Horan agarrou o homem pelo tornozelo, enquanto ele tentava se virar para enfrentá-lo de frente. O homem esperneou como um coelho e se soltou da mão de Horan, que agarrou-lhe o tornozelo novamente e o espremeu através do couro fino, enterrando os dedos no tendão na parte de trás do calcanhar até que o homem rugisse de dor. Antes que ele pudesse se recuperar, Horan enterrou as mãos como garras subindo pelo corpo do homem e imobilizou contra o chão a mão que empunhava a faca. Tentou enterrar o punhal no flanco do homem, mas foi lento demais. Seu oponente agarrou-lhe o pulso e o imobilizou com mão férrea. Quem é você? Rosnew Warren. Sou seu amigo, disse o homem, com o hálito bafejando quente no rosto de Horan. Cheirava a vinho e a cidra condimentada com especiarias. Num segundo, ele golpeou Horan 3 vezes nas costelas com o joelho, em rápida sucessão. Horan bateu com a testa no nariz do assassino, quebrando-o com um estalo alto. O hamam Rosnew e esse debate so deli, mas Warren esse recusou assaultolo. Você, não é nenhum amigo meu, disse Horan, grunhindo, baixando o braço direito e lentamente empurrando o punhal em direção ao flanco do homem. Durante a luta, Horan teve a vaga impressão de ouvir pessoas gritando do lado de fora da tenda caída. Afinal, o braço do homem se dobrou, e com súbita facilidade o punhal se enterrou através do colete na maciez da carne viva. O homem teve uma convulsão. O mais rápido que pôde, Horan o apunhalou várias vezes e enterrou o punhal em seu peito. Pelo cabo do punhal, Horan sentiu os tremores do coração do homem, que se partia em pedaços na lâmina afiada. Mais 2 vezes ele estremeceu e se contorceu, até que parou de resistir e ficou apenas deitado, ofegante. Horan continuou a segurá-lo enquanto sua vida se esvaía, num abraço tão íntimo quanto diamantes. Embora o homem tivesse tentado matá-lo e Horan não soubesse de nada a respeito dele, não podia deixar de sentir uma sensação de terrível proximidade com aquele sujeito. Ali estava outro ser humano, outra criatura viva e pensante, cuja vida estava acabando por causa do que ele havia feito. Quem é você? Cicero. Quem mandou você? Eu, quase matei você, disse o homem, soando perversamente satisfeito. Então, emitiu um longo suspiro vazio e seu corpo ficou frouxo. Estava morto. Horan deixou sua cabeça tombar para frente contra o peito do homem e arquejou lutando para respirar, tremendo da cabeça aos pés à medida que o choque do ataque o sacudia. Pessoas começaram a puxar o tecido tombado em cima dele. Tirei isso de cima de mim. Gritou, e golpeou para fora com o braço esquerdo, incapaz de continuar a suportar o peso opressivo da lã, a escuridão, o espaço exíguo e o ar sufocante. Um rasgão apareceu no painel acima de sua cabeça quando alguém cortou a lã. Luz quente e bruxuleante de tochas jorrou pela abertura. Frenético para sair de seu confinamento, Horan se pôs de pé trôpego, agarrou as bordas do corte e se arrastou para fora da tenda caída. Saiu cambaleante para a luz, sem vestir nada senão os calções, e olhou ao redor, confuso. Baldur estava ali, e também Karn, Delvin, Mondel e 10 outros guerreiros, todos empunhando espadas e machados em guarda. Nenhum dos homens estava totalmente vestido, exceto 2, que Horan reconheceu como sentinelas de serviço durante a noite. Deuses! Exclamou alguém, e Horan se virou para ver os guerreiros puxando para trás a lateral da tenda caída, o que expôs o cadáver do assassino. O homem morto era de estatura modesta, com cabelo longo e desaliado preso no rabo de cavalo. Usava um tapa-olho sobre o olho esquerdo. O nariz estava torto e completamente achatado, quebrado por Horan, e uma máscara de sangue cobria a parte inferior de seu rosto barbado. Mais sangue encharcava-lhe o peito, o flanco e o solo sob seu corpo. Parecia quase sangue demais para ter saído de uma única pessoa. Horan, disse Baldur. Horan continuou a olhar fixamente para o assassino sem conseguir afastar os olhos. Horan, disse Baldur novamente, dessa vez mais alto. Warren, Akami. Você está ferido? O que aconteceu? Warren. A preocupação na voz de Baldur finalmente capturou a atenção de Horan. O quê? Perguntou ele. Você está ferido? Por que ele pensaria isso? Perplexo, Horan olhou para si mesmo. Os pelos em seu torso estavam empapados de cima a baixo, e faixas de sangue cobriam seus braços e manchavam a parte superior de seu calção. Estou bem, disse ele, com dificuldade de pronunciar as palavras. Mais alguém foi atacado? Em resposta, Delvin e Amu se afastaram, revelando um corpo caído. Era o rapaz que havia lhe trazido mensagens durante o dia. Jimmy Warren e o Passero Domino. O que ele estava fazendo andando por aí? Um dos guerreiros se adiantou. Eu dividia uma tenda com ele, capitão. Ele sempre tinha de sair para se aliviar durante a noite, porque bebia muito chá antes de se deitar. Sua mãe lhe dizia que o impediria de ficar doente. Era um bom rapaz, capitão. Não merecia ser morto pelas costas por um covarde traiçoeiro. Não, não merecia, murmurou Horan. Se ele não estivesse ali, seria eu agora a estar morto. Ele gesticulou em direção ao assassino. Há mais desses assassinos à solta? Os homens se agitaram, olhando uns para os outros. Então Baldur disse, creio que não. Você verificou? Não. Bem, então verifique. Mas tente não acordar os outros, eles precisam dormir. E cuide para que haja guardas postados diante das tendas de todos os comandantes daqui em diante. Eu deveria ter pensado nisso antes. Horan ficou onde estava, sentindo-se leito e estúpido. Baldur deu uma série de ordens rápidas, e todos, exceto Karn, Delvin e Amu se dispersaram.
4 dos guerreiros levantaram o corpo do rapaz e o carregaram, levando-o embora para enterrá-lo, e outros saíram para dar uma busca no acampamento. Aproximando-se do assassino, Amu cutucou a faca do homem com a ponta da bota. Você deve ter assustado mais aqueles soldados do que imaginamos hoje de manhã. Devo. Warren estremeceu. Estava sentindo o corpo todo gelado, especialmente as mãos. Karn reparou e pegou um cobertor para ele. Tom, disse Karn, e eu ater sobre os ombros de Warren. Venha se sentar junto a uma das fogueiras das sentinelas. Vou mandar esquentar água para que você possa se lavar. Certo? Horan fez um movimento com a cabeça, não confiando em sua língua para falar. Karn começou a levá-lo embora, mas antes que tivesse percorrido mais que alguns metros, o mago se deteve abruptamente, forçando Horan a parar também. Delvin, Amu, disse Karn. Tragam-me um catre, alguma coisa para sentar e um jarro de hidromel, e várias bandagens o mais depressa que puderem. Agora, neste instante, por favor. Sobressaltados, os 2 homens se puseram em ação. Por quê? Perguntou Warren confuso. O que há de errado? Com a expressão séria, Karn apontou para o peito de Horan. Se você não está ferido, diga, por favor, o que é isto? Horan olhou para onde Karn estava apontando e viu, escondido em meio aos pelos e à sujeira em seu peito, um corte longo e profundo que começava no meio do músculo do peito direito, estendia-se pelo externo e acabava pouco depois do mamilo esquerdo. Em seu ponto mais largo, o corte se abria cerca de 6 centímetros, e mais parecia uma boca sem lábios, aberta em um largo e medonho sorriso. O aspecto mais perturbador do corte, contudo, era a completa ausência de sangue, nem uma única gota saía da incisão. Horan podia ver claramente a camada fina de gordura amarela sob a pele, abaixo dela, o músculo escuro e vermelho do peito, que era da mesma cor que uma fatia de carne de veado crua. Por mais acostumado que estivesse com os danos terríveis que espadas, lanças e outras armas pudessem causar a carne e ossos, aquela visão deixou Horan nervoso. Ele já havia sofrido numerosos ferimentos durante suas lutas contra o Império, o mais notável, quando um dos Hazak lhe mordera o ombro direito durante a captura de Katrina em Carvajal, mas nunca sofrerá um ferimento tão grande e estranho. Dói? Perguntou Karn. Horan sacudiu a cabeça sem olhar para ele. Não. Sua garganta se apertou e seu coração, ainda acelerado por causa da luta, redobrou de velocidade, martelando tão depressa que uma batida não podia ser distinguida da outra. Será que a faca estava envenenada? Pensou. Você tem de se acalmar, pediu Karn. Acho que posso curá-lo, mas você vai apenas tornar isso mais difícil se desmaiar. Segurando-o pelo ombro, ele guiou Horan de volta para o catre que Amu havia acabado de arrastar para fora de uma tenda. Obediente, Roran sentou-se. Como devo me acalmar? Perguntou com uma risada curta e seca. Respire fundo e imagine que está afundando no chão cada vez que exalar. Creia-me, vai funcionar. Horan fez o que ele dizia, mas no momento em que exalou a terceira respiração, seus músculos contraídos começaram a se descontrair e o sangue jorrou do corte, espirrando no rosto de Karn. O mago recuou e soltou uma praga. Sangue fresco escorreu pelo estômago de Horan, quente sobre sua pele nua. Agora dói, disse, rangendo os dentes. Ei! Gritou Karn, e acenou para Delvin, que estava correndo em direção a eles, com os braços cheios de bandagens e outros itens. Enquanto o aldeão depositava um monte de objetos na extremidade do catre, o mago agarrou uma compressa de algodão e a pressionou contra o ferimento de Horan, interrompendo o sangramento por um momento. Deite-se, ordenou. Warren obedeceu. Amu trouxe um banco para Karn, que se sentou, mantendo a pressão no algodão o tempo todo. Estendendo o braço livre, Karn estalou os dedos e disse, abra o hidromel e me dê. Depois que Delvin lhe passou o jarro, Karn olhou bem nos olhos de Horan e disse, tenho de limpar o corte antes de poder selá-lo com magia. Você compreende? Warren assentiu. Me dê alguma coisa para morder. Ele ouviu o som de fivelas sendo abertas, então Delvin ou Amu enfiou um grosso cinto de espada entre seus dentes, e ele mordeu com toda a força. Pode limpar. Disse ele o melhor que pôde com o cinto na boca. Antes que Horan tivesse tempo de reagir, Karn tirou a compressa de algodão de seu peito e, no mesmo movimento, derramou o hidromel sobre o ferimento, limpando pelos, sangue e outras sujeiras que tinham se acumulado na incisão. Quando a bebida bateu, Horan emitiu um gemido estrangulado e arqueou as costas, agarrando as laterais do catre. Pronto, está feito, disse Karn, colocando o jarro de lado. Horan olhou fixo para as estrelas ao alto, sentindo cada músculo de seu corpo tremer, e tentou ignorar a dor enquanto Karn punha as mãos sobre o ferimento e começava a murmurar frases na língua antiga. Depois de alguns segundos, embora parecessem mais minutos para Horan, ele sentiu uma coceira quase insuportável lá no fundo de seu peito. O mago reparava o dano causado pela faca do assassino. A coceira veio se arrastando para cima, em direção à superfície da pele, e por onde passava, a dor desaparecia. Contudo, a sensação era tão desagradável que o fazia querer se coçar até arrancar a pele. Quando acabou, Karn suspirou e se curvou para frente, segurando a cabeça entre as mãos. Obrigando seus músculos rebeldes a fazer o que ele queria, Horan girou as pernas sobre o lado do catre e se sentou. Passou a mão sobre o peito. Com exceção dos pelos, estava perfeitamente liso. Inteiro. Maculato. Exatamente como estava antes que o homem de um olho só atacasse em sua tenda. Roger. Afastados para um lado, estavam Delvin e Amu olhando fixamente. Seus olhos pareciam um pouco arregalados, mas Horan duvidava que qualquer outra pessoa tivesse percebido. Tratem de ir para a cama, disse, e acenou. Vamos partir dentro de poucas horas e preciso que vocês estejam alertas. Tem certeza de que está bem? Perguntou Delwyn. Sim, mentiu ele. Obrigado pela ajuda, mas agora tratem de ir.
Como vou poder descansar com vocês dois ao meu redor como galinhas com seus pitinhos? Depois que partiram, Hora esfregou o rosto e sentou olhando para suas mãos trêmulas, manchadas de sangue. Sentia-se exausto. Fez-o. Como se o que tivesse acabado de fazer fosse o trabalho de uma semana inteira em apenas alguns minutos. Você ainda vai poder lutar? Perguntou a Karn. O feiticeiro deu de ombros. Não tão bem quanto antes. Mas foi um preço que precisava ser pago. Não podemos ir para a batalha sem você para nos liderar. Hora não se deu o trabalho de discutir. Você deveria descansar. O amanhecer não está longe. E você? Vou me lavar, encontrar uma túnica e checar com Baldur se ele desentocou mais assassinos de Galbatorix. Você não vai se deitar? Não. Sem querer, ele coçou o peito. Hora se deteve quando se deu conta do que estava fazendo. Não conseguia dormir antes, e agora? Compreendo. Karn se levanta lentamente do banco. Estarei na minha tenda se precisar de mim. Hora o observou cambalear com passadas pesadas para a escuridão. Quando não estava mais visível, Hora fechou os olhos e pensou em Katrina, numa tentativa de se acalmar. Reunindo o pouco que restava de suas forças, foi até a tenda derrubada e a revirou até localizar roupas, armas, armadura e um odre de água. O tempo todo, deliberadamente, evitou olhar para o corpo do assassino, embora de vez em quando visse de relance ao se mover em meio ao tecido embolado. Finalmente, Warren se ajol hui, desviando os olhos, Aaronku o punhal do cadáver. A lâmina se soltou com um som escorregadio de metal roçando contra osso. Ele deu uma forte sacudida no punhal, para remover qualquer sangue que ainda restasse, e ouviu o espirro de várias gotas baterem no chão. No silêncio frio da noite, Hora se preparou lentamente para a batalha. Então foi procurar Baldur, que lhe garantiu que mais ninguém tinha conseguido passar pelas sentinelas, e caminhou pelo perímetro do acampamento, revendo cada aspecto do ataque iminente a Arogues. Depois, encontrou metade de uma galinha cozida do jantar e se sentou para comê-la contemplando as estrelas. Mesmo assim, não importava o que fizesse, sua mente voltava repetidamente à visão do rapaz morto do lado de fora da tenda. Quem decide que um homem deve morrer e outro viver? Minha vida não valia mais do que a dele, mas é ele que jaz enterrado, ao passo que eu posso gozar de pelo menos mais algumas horas acima da terra. Isso é sorte, casual e cruel, ou existe algum propósito ou padrão em tudo, mesmo que esteja além de nossa compreensão. Capítulo 20. Farinha feita de chamas. O que acha de ter uma irmã? Você gosta? Perguntou Horan a Baldur quando cavalgavam lado a lado, em direção aos moinhos mais próximos, sob a meia luz cinzenta que precede a aurora. Não há muito de que gostar, não é? Quero dizer, ela ainda não é grande coisa, se compreende o que estou dizendo. É pequenina como uma gatinha. Baldur puxou as rédeas quando o cavalo tentou virar para um trecho de relva especialmente verdejante na trilha. É estranho ter mais um, seja irmão ou irmã, depois de tanto tempo. Rurana sentiu. Virando-se na sela, olhou para trás por cima do ombro, checando para se certificar de que a coluna de 650 homens que o seguia estivesse mantendo o ritmo. Nos moinhos, Horan desmontou e amarrou o cavalo a um poste diante do mais baixo dos 3 prédios. Um guerreiro ficou para trás para escoltar os animais de volta ao acampamento. Horan andou até o canal e desceu os degraus de madeira embutidos na margem lamacenta, que o levaram à beira da água. Embarcou na última barcaça das 4 que flutuavam juntas, enfileiradas. As barcaças eram mais como jangadas toscas do que os barcos de fundo chato em que os aldeões haviam navegado descendo a costa de Narda para Teir, o que agradou a Horan, porque significava que não teriam proas pontudas. Isso tornará relativamente fácil prender as barcaças uma na outra, popa com proa, com tábuas de madeira, pregos e cordas, criando uma única estrutura com quase 150 metros de comprimento. As placas de ardósia que os homens tinham trazido em carroças da mina por instrução de Horan estavam empilhadas à frente da primeira barcaça e ao longo dos lados tanto da primeira quanto da segunda. Por cima das placas, eles haviam empilhado sacos de farinha, que encontraram armazenados nos moinhos, até terem construído um muro na altura de suas cinturas. Onde as ardósias acabavam na segunda barcaça, o muro continuava, composto inteiramente de sacos, 2 de profundidade por 5 de altura. O peso imenso da ardósia e da farinha comprimida, combinado com o das barcaças propriamente ditas, servia para transformar a estrutura flutuante inteira em um ariete maciço transportado pela água, que Horan esperava ser capaz de atravessar o portão ao final do canal como se fosse feito de galhos podres. Mesmo se o portão fosse encantado, Karn achava que não, Horan não acreditava que nenhum feiticeiro, exceto Galbatorix, seria forte o suficiente para impedir o impulso e o movimento das barcaças depois que começassem a descer pelo canal. Além disso, os montes de pedra e farinha forneceriam alguma proteção contra lanças, flechas e outros projéteis. Horan se encaminhou cuidadosamente pelos conveses que balançavam, até a primeira das barcaças. Apoiou a lança e o escudo contra uma pilha de ardósia, e se virou para observar os guerreiros se enfileirarem no corredor entre os muros. Cada homem que entrava a bordo empurrava as barcaças carregadas para mais fundo na água, até que elas começaram a flutuar com apenas alguns centímetros acima da superfície. Karn, Baldur, Amu, Delvin e Mondel se juntaram a Horan onde ele estava posicionado. Por consentimento tácito, eles haviam escolhido assumir a posição mais perigosa no ariete flutuante. Se os Varden pretendiam entrar à força em Arogues, seria necessário uma grande dose de sorte e habilidade, e nenhum deles estava disposto a confiar a iniciativa de tentar a mais ninguém. Em direção à traseira das barcaças, Horan avistou Brigman postado entre os homens que ele outrora comandará.
Depois da quase insubordinação de Brigman do dia anterior, Horan o despojara de toda a autoridade que lhe restava e o confinou à sua tenda. Contudo, Brigman havia implorado que lhe desse permissão para participar do ataque final a Arogues, e Horan relutantemente concordara. Brigman era hábil com a espada, e cada uma delas faria diferença na luta por vir. Horan ainda se perguntava se havia tomado a decisão correta. Estava bastante confiante de que os homens agora eram leais a ele, mas Brigman tinha sido o capitão deles por muitos meses, e laços desse tipo não eram facilmente esquecidos. Mesmo se o antigo capitão não tentasse criar problemas nas fileiras, ele havia demonstrado estar disposto e ser capaz de ignorar ordens, pelo menos quando vinham de Horan. Se ele me der algum motivo para não confiar nele, eu o abaterei no ato, pensou Horan. Mas essa decisão era fútil. Se Brigman de fato se voltasse contra ele, provavelmente seria em meio a tamanha confusão que Horan sequer perceberia até que fosse tarde demais. Quando todos, exceto 6 homens, estavam nas barcaças, Horan pôs as mãos em colcha ao redor da boca e gritou: "Soltem os portões." 2 homens estavam postados na berma bem no topo da colina, a mesma que reduzia e continha o fluxo da água descendo o canal vinda dos pântanos ao norte. 6 metros abaixo, estava a primeira roda de água e a piscina abaixo dela. À frente da piscina, ficava a segunda berma, na qual estavam postados mais 2 homens. Mais 6 metros abaixo estava a segunda roda de água e a segunda piscina funda de água parada. Na extremidade mais distante da última piscina, ficava a última berma e o último par de homens. Na base da berma final, ficava a terceira e última roda de água. Dela, a corrente fluía suavemente sobre a terra e chegar a roughs. Embutidos nas bermas, ficavam os 3 portões de comportas das barragens que Horan havia insistido em fechar, com a ajuda de Baldur, durante a primeira visita aos moinhos. Ao longo dos últimos 2 dias, equipes de homens empunhando pás e picaretas tinham mergulhado sob as águas e escavado as bermas nas paredes de trás até que as camadas de terra compactadas estivessem quase a ponto de ceder. Então, eles tinham enfiado través longas e resistentes na terra de ambos os lados das comportas. Os homens na berma do meio e na superior naquele momento agarraram as través, que se elevavam vários metros acima das margens, e começaram a empurrá-las para trás e para frente em ritmo regular. De acordo com o plano, o duo estacionado na berma mais baixa esperou bastante antes de se juntar ao esforço. Horan se agarrou a um saco de farinha, observando. Se o cálculo do tempo deles estivesse errado, mesmo que apenas alguns segundos, um desastre aconteceria. Por quase 1 minuto nada aconteceu. Então, com um ronco assustador, o portão da comporta superior se soltou da parede da barragem. A berma inchou para fora, a terra se fendeu e desmoronou, e uma enorme lígua de água lamacenta jorrou sobre a roda de água abaixo, fazendo-a girar mais depressa do que deveria. À medida que a berma desmoronava, os homens do topo saltavam para a costa, aterrissando com apenas centímetros de folga. A espuma subiu 9 metros ou mais, e a lígua de água mergulhava na piscina negra e lisa abaixo da roda. O impacto lançou uma onda espumante de vários metros de altura em direção à berma seguinte. Ao vê-la, o par de guerreiros do meio abandonou seus postos, também saltando para a terra firme. Foi bom que o tivessem feito. Quando a onda bateu, jatos finos como agulhas irromperam ao longo da estrutura do portão da barragem seguinte, que se desprendeu, voando de sua armação como se um dragão a tivesse chutado, e o conteúdo fervilhante da piscina varreu o que restava da berma. A torrente furiosa bateu contra a segunda roda de água com ainda mais força que a primeira. As grossas través de madeira gemeram e se partiram sob a violência da água, e pela primeira vez ocorreu a Horan que uma ou mais das rodas poderiam se soltar. Se isso acontecesse, criaria sério perigo para seus homens e para as barcaças, e poderia acabar com o ataque a Arogues antes que tivesse começado. "Soltem as amarras!" gritou ele. Um dos homens cortou a corda que os prendia à margem, e os outros se abaixaram para pegar varas de 3 metros de comprimento, que enterraram no canal e empurraram com toda a força. As barcaças muito pesadas avançaram devagar, ganhando velocidade muito mais lentamente do que Horan desejaria. Instantes antes de a avalanche de água os alcançar, os 2 homens de pé sobre a berma mais baixa continuaram a puxar as través enterradas no muro enfraquecido da barragem. Menos de 1 segundo antes de a avalanche os engolfar, a berma estremeceu e começou a ceder, e os homens se atiraram para fora dela. A água abriu um buraco na barragem de terra com facilidade, como se fosse feita de pão molhado, e chocou-se contra a última roda de água. Madeiras se partiram, o som era alto e penetrante como gelo se quebrando, e a roda se inclinou para fora vários graus, mas, para o alívio de Horan, se manteve de pé. Com um rugido de trovão, o pilar de água se lançou contra a base da colina em terraços com uma explosão de névoa. Uma rajada de vento frio bateu no rosto de Horan, mais de 180 metros abaixo. "Me depressa!" gritou para os homens, impelindo a barcaça com as varas, e uma massa turbulenta de água emergiu das dobras da névoa e jorrou avançando pelo canal. A enchente os alcançou com uma rapidez inacreditável. Quando colidiu com a traseira das 4 barcaças engatadas, a embarcação inteira deu um salto à frente, atirando Horan e os guerreiros em direção à popa e derrubando alguns deles. Sacos de farinha caíram no canal ou rolaram para dentro, contra os homens. A onda crescente de água levantava a parte traseira da barcaça vários metros acima do resto, e a embarcação de quase 150 metros começou a deslizar lateralmente. Se aquilo continuasse, Horan sabia que eles logo ficariam presos entre as margens do canal e que momentos depois a força da corrente separaria as barcaças. "Mantenham-nos retos!" berrou, afastando-se dos sacos de farinha sobre os quais tinha caído. "Não nos deixem virar." Ao som de sua voz, os guerreiros correram para afastar a embarcação pesada das margens inclinadas e em direção ao centro do canal.
Saltando sobre as pilhas e a ardósia na proa, Horan gritou instruções, juntos, impeliram com sucesso as barcaças na descida pelo canal em curva. Conseguimos! Exclamou Baldur, com um sorriso bobo no rosto. Não é hora de cantar vitória, advertiu Horan. Ainda temos muito caminho pela frente. O céu a leste se tornará amarelo paia quando eles alcançaram o nível do acampamento, a 1,5 km de Arogues. Na velocidade em que estavam, chegariam à cidade antes de o sol subir acima do horizonte, e as sombras cinzentas que cobriam a terra ajudariam a escondê-los dos vigias postados nas muralhas e nas torres. Embora a primeira onda de avanço da água já os tivesse ultrapassado, as barcaças ainda ganhavam velocidade, uma vez que a cidade ficava abaixo dos moinhos e não havia uma única colina ou monte para tornar mais lento seu progresso. Ouçam, disse Horan, pondo as mãos em coxa ao redor da boca e levantando a voz para que todos ouvissem. Podemos cair na água quando batermos contra o portão externo, portanto é bom que estejam preparados para nadar. Até que possamos chegar à terra firme, seremos alvos fáceis. Depois que estivermos em terra, teremos apenas um objetivo, abrir caminho até o muro interno, antes que eles pensem em fechar os portões, porque se o fizerem nunca tomaremos Arogues. Se pudermos ultrapassar o segundo muro, deverá ser uma questão simples encontrar Lord Alstiad e obrigá-lo a se render. Se falhar, tomaremos as fortificações no centro da cidade e nos moveremos para fora, rua por rua, até que toda Arogues esteja sob nosso controle. Lembrem-se, estaremos superados em número por mais de 2-1, por isso se mantenham próximos de seu companheiro de escudo e em guarda em todos os momentos. Não se afastem sozinhos e não se permitam separar do resto do grupo. Os soldados conhecem as ruas melhor que nós, e eles os emboscarão quando vocês menos esperarem. Se algum de vocês acabar sozinho, rume para o centro, porque é lá que estaremos. Hoje daremos um golpe poderoso pelos Varden. Conquistaremos honra e glória com as quais a maioria dos homens sonha. Hoje gravaremos nossa marca na face da história. O que conseguirmos realizar nas próximas horas, os bardos cantarão por centenas de anos. Pensem em seus amigos. Pensem em suas famílias, em seus pais, suas esposas, seus filhos. Lutem bem, pois lutaremos por eles. Lutamos pela liberdade. Os homens rugiram em resposta. Horan os deixou entrar no frenesi. Depois, levantou a mão e disse, escudos. Como se fossem um, os homens se agacharam e levantaram os escudos, cobrindo-se uns aos outros, de modo que parecia que o meio do ariete improvisado fosse uma armadura de escamas feita para vestir um gigante. Satisfeito, Horan saltou da pilha de ardósia e olhou para Karn, Baldur e os 4 outros homens que tinham viajado com ele de Belatona. O mais jovem, Mondel, parecia apreensivo, mas Horan sabia que seus nervos ficariam controlados. Prontos? Perguntou, e eles responderam numa afirmativa. Horan riu, e quando Baldur o pressionou pedindo uma explicação, disse, se meu pai pudesse me ver agora. E Baldur também riu. Horan manteve um olho atento na ondulação principal da testa de água. Quando entrasse na cidade, os soldados poderiam perceber que havia algo errado e dar o alarme. Ele queria que dessem o alarme, mas não por esse motivo, e assim, quando pareceu que a onda estava a cerca de 5 minutos de Arogues, acenou para Karn. Envie o sinal, disse. O feiticeiro assentiu e se agachou, os lábios se movendo ao dizer as formas estranhas da língua antiga. Depois de alguns instantes, ele se levantou. Está feito, disse. Horan olhou para o oeste. Lá, no campo diante de Arogues, estavam as catapultas, as balistas e as torres de cerco dos Varden. As torres de cerco se mantiveram imóveis, mas as outras máquinas de guerra entraram em ação, lançando seus dardos e pedras em percursos altos e arqueados rumo aos muros brancos da cidade. E ele sabia que 50 de seus homens estavam naquele momento tocando tropas, bradando gritos de guerra, disparando flechas incendiárias e fazendo tudo o que podiam para atrair a atenção dos soldados defensores, fazendo com que parecesse que um contingente muito maior estivesse tentando tomar de assalto a cidade. Uma profunda calma se apoderou de Horan. A batalha estava prestes a se iniciar. Homens morreriam. Talvez ele fosse um deles. Saber disso lhe clareou o pensamento, e todos os traços de exaustão desapareceram, junto com o ligeiro tremor que o havia atormentado desde a tentativa de assassinato que sofrera poucas horas antes. Nada era tão revigorante quanto o combate, nem comida, nem riso, nem trabalhar com suas mãos, nem o amor, e por mais que detestasse isso, não podia negar o poder de sua atração. Ele nunca quisera ser um guerreiro, mas havia se tornado um, e estava determinado a sobrepujar todos os que se opusessem a ele. Agachando-se, Horan espiou entre 2 placas pontudas de ardósia o portão que barrava o caminho deles e que se aproximava rapidamente. Na altura da superfície da água e um tanto abaixo, pois a água havia subido, o portão era feito de sólidas pranchas de carvalho, escurecidas pela idade e pela umidade. Abaixo da superfície, ele sabia que havia uma grade de ferro e madeira, muito semelhante a um portal, pela qual a água estava livre para passar. A parte superior seria mais difícil de romper, mas ele calculava que os longos períodos de imersão na água tivessem enfraquecido a grade. Se parte dela pudesse ser arrancada, atravessar as pranchas de carvalho acima seria muito mais fácil. Desse modo, ordenou que 2 troncos robustos fossem presos à parte submersa do casco da barcaça à frente. Uma vez submersos, eles golpeariam a metade inferior do portão à medida que a proa batesse contra a superior. Era um plano astucioso, mas ele não estava certo de que realmente funcionaria. Calma, sussurrou mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa ao ver o portão se aproximar. Alguns poucos guerreiros continuavam a impelir as barcaças com suas varas, mas o restante permanecia escondido sob a carapaça dos escudos. A boca da arcada que levava ao portão assomava diante deles, como a entrada para uma caverna.
Quando a extremidade da embarcação deslizou sob a arcada sombreada, Horan viu o rosto de um soldado, redondo e branco como uma lua cheia, aparecer sobre a borda do muro, mais de 9 metros acima, e olhar para as barcaças com uma expressão de espanto horrorizado. As barcaças estavam se movendo tão depressa que Horan só teve tempo de proferir uma única praga pungente antes que a corrente os levasse para dentro da escuridão fria da passagem e o teto arqueado retirasse o soldado de seu campo de visão. As barcaças colidiram contra o portão. A força do impacto atirou Horan contra o muro de ardósia atrás do qual ele se agachava. Sua cabeça quicou contra a pedra, e embora usasse um elmo e um gorro acolchoado, seus ouvidos zumbiram. O deck estremeceu e se empinou, e em meio ao ruído em seus ouvidos ele ouviu o som de madeira se partindo e o grito de metal se retorcendo. Uma das placas de ardósia escorregou para trás e caiu em cima dele, machucando-lhe os braços e os ombros. Ele agarrou a placa pelas pontas e com uma explosão de força furiosa a atirou pela borda, onde se chocou contra a lateral da passagem. Na escuridão que o cercava, era difícil ver o que acontecia. Tudo era confusão e movimento e clamor ecoante. Água jorrou sobre os pés e ele percebeu que a barcaça estava inundada, mas não sabia dizer se afundaria. "Me passem um machado", gritou, estendendo a mão para trás. "Um machado, me passem um machado." Ele cambaleou quando a barcaça deu o solavanco, quase o derrubando. O portão havia cedido um pouco para dentro, mas ainda se mantinha firme. Com o tempo, a pressão contínua da água poderia impelir a barcaça através do portão, mas ele não podia esperar que a natureza fizesse seu trabalho. Alguém passou o cabo liso de um machado para sua mão, e 6 retângulos brilhantes apareceram no teto à medida que as tampas eram retiradas das armadilhas mortais. Os retângulos centelharam, e flechas de bestas voaram para baixo sobre as barcaças, acrescentando altos baques surdos ao tumulto onde se cravavam na madeira. Em algum lugar, um homem gritou: "Karn, faça alguma coisa." Era Roran. Deixando o feiticeiro entregue ao seu trabalho, Horan começou a se arrastar para cima do deck ondulante e sobre as pilhas de ardósia em direção à proa da barcaça, que deu outro solavanco avançando vários centímetros. Mais um gemido ensurdecedor emanou do centro do portão, e a luz brilhou através das rachaduras nas pranchas de carvalho. Uma flecha de cabeça quadrada bateu na placa ao lado da mão de Horan, deixando uma mancha de ferro na pedra. Ele redobrou a velocidade. Quando alcançava a parte da frente da embarcação, um som penetrante, rangente e dilacerante o obrigou a cobrir as orelhas com as mãos e recuar. Uma onda pesada passou por cima dele, cegando-o por um momento. Piscando para clarear a visão, ele viu que parte do portão tinha desmoronado no canal. Agora havia espaço suficiente para a barcaça ganhar acesso à cidade. Acima da proa, contudo, lanças dentadas de madeira se projetavam do que restava do portão na mesma altura do peito, pescoço ou cabeça de um homem. Sem hesitação, Horan rolou e se agachou atrás do peitoril de ardósia. "Abaixem a cabeça", rugiu, cobrindo-se com o escudo. As barcaças deslizaram para a frente, saindo da saraivada de flechas mortais das bestas, e entraram em um enorme recinto iluminado por tochas montadas nas paredes. Na extremidade mais distante do recinto, a água no canal fluía por outro portão abaixado, de treliça de cima a baixo. Pela treliça de madeira e metal, Horan viu os prédios dentro da cidade. Estendendo-se de ambos os lados do ambiente, haviam cais de pedra para embarcar e desembarcar carga. Roldanas, cordas e redes vazias pendiam do teto, e um guindaste estava montado numa alta plataforma de pedra no meio de cada margem artificial. Na frente e nos fundos do lugar, escadas e passarelas se projetando das paredes cobertas de bolor permitiam que uma pessoa atravessasse a água sem se molhar. A passarela de trás também permitia acesso aos postos de guarda acima do túnel por onde as barcaças haviam entrado e, Horan presumia, a parte superior das defesas da cidade, como o parapeito onde ele avistou o soldado. A frustração cresceu no íntimo de Horan quando olhou para o portão baixado. Esperava poder navegar direto para o corpo principal da cidade e evitar ser apanhado na água pelos guardas. "Bem, agora não tem jeito", pensou. Atrás deles, soldados vestidos de carmesim saíram em jorros dos postos de guarda e para a passarela, onde se ajoelharam e começaram a retesar suas bestas, preparando-as para mais uma salva de flechas. "Encoster!" berrou Horan, acenando o braço em direção ao cais à esquerda. Os guerreiros agarraram as varas mais uma vez e empurraram as barcaças interligadas para a beira do canal. Dúzias e dúzias de flechas cravadas que se projetavam dos escudos davam ao contingente a aparência de um porco-espinho. À medida que a barcaça se aproximava do cais, 20 soldados defensores desembaiaram as espadas e correram descendo as escadas da passarela para interceptar os Varden antes que pudessem desembarcar. "Depressa!" gritou ele. Uma flecha se cravou em seu escudo, a ponta em forma de diamante penetrando a madeira de 4 centímetros para se projetar sobre o antebraço. Ele tropeçou e recuperou o equilíbrio, sabendo que tinha poucos momentos antes de mais arqueiros dispararem. Horan saltou para o cais de braços bem abertos a fim de se equilibrar. Aterrissou pesadamente, um joelho batendo no chão, e teve apenas tempo de puxar o martelo do cinto antes que os soldados o alcançassem. Foi com uma sensação de alívio e alegria selvagem que Horan os recebeu. Estava farto de planejar, tramar e se preocupar com o que poderia acontecer. Ali finalmente estavam inimigos honestos, não assassinos de tocaia, contra os quais podia lutar e matar. O encontro foi breve, feroz e sanguinário. Horan matou ou incapacitou 3 dos soldados nos primeiros segundos. Então, Baldur, Delvin, Amu, Mondel e outros se juntaram a ele para obrigá-los a se afastarem da água. Horan não era nenhum grande espadachim, portanto não fez nenhuma tentativa de contragolpear os oponentes. Em vez disso, permitiu que atingissem o escudo quanto quisessem, enquanto usava o martelo para quebrar ossos.
De vez em quando, tinha de aparar um corte ou uma estocada, mas tentou evitar trocar mais que alguns golpes com qualquer pessoa, porque sabia que sua falta de experiência logo demonstraria ser fatal. O truque mais útil de combate, ele havia descoberto, não era nenhuma girada elegante de espada nem nenhuma finta complicada que se levava anos para dominar, mas tomar a iniciativa e fazer tudo o que o inimigo menos esperasse. Livrando-se do confronto, Horan correu rumo à escada que levava à passarela onde os arqueiros estavam ajoelhados, disparando contra os homens que saltavam das barcas. Subiu os degraus, 3 de cada vez, e balançou o martelo, acertando o primeiro soldado no rosto. O soldado seguinte já havia disparado sua besta, de modo que alargou e estendeu a mão para o punho de sua espada curta, recuando. O soldado só conseguiu desembaiar a lâmina pela metade antes que Horan o acertasse no peito, quebrando-lhe as costelas. Uma das coisas de que Horan gostava com relação a lutar com um martelo era não ter de prestar muita atenção a que tipo de armadura seus oponentes estavam usando. Um martelo, como qualquer arma sem ponta, infligia ferimentos pela força do impacto, não por cortar ou penetrar a carne. A simplicidade dessa abordagem lhe agradava. O terceiro soldado na passarela conseguiu disparar uma flecha contra ele antes que desse outro passo. Desta vez, a flecha penetrou no escudo até a metade da haste e quase lhe perfurou o peito. Mantendo a ponta mortal afastada do corpo, Horan partiu para cima do homem e o golpeou no ombro. O soldado usou a besta para bloquear o ataque, de modo que Horan imediatamente o seguiu com um golpe violento do escudo, que derrubou o soldado, gritando e se debatendo por cima do parapeito da passarela. A manobra, contudo, deixou Horan totalmente exposto, e, voltando a atenção para os 5 soldados que ainda restavam na passarela, viu 3 deles fazendo pontaria direto para seu coração. Os soldados dispararam. Pouco antes de acertá-lo, as flechas viraram para a direita e bateram contra as paredes enegrecidas como vespas furiosas. Horan sabia que tinha sido Karn quem o salvara, e resolveu encontrar uma forma de agradecer ao feiticeiro depois que não estivessem mais em perigo. Atacou os soldados restantes e os despachou com um voleio furioso de golpes, como se fossem apenas pregos tortos que estivesse martelando. Quebrou a flecha que estava enterrada no escudo e se virou para ver como a batalha abaixo estava progredindo. O último soldado no cais foi ao chão manchado de sangue naquele exato momento. Sua cabeça rolou para longe do corpo e caiu no canal, onde afundou sob uma plumagem de borbulhas. Aproximadamente 2/3 dos Varden haviam desembarcado e estavam se reunindo em fileiras bem ordenadas ao longo da beira da água. Horan abriu a boca, pretendendo ordenar que se afastassem do canal, para que os homens ainda nas barcaças tivessem mais espaço para desembarcar, quando as portas à esquerda da parede se abriram com um estrondo e uma horda de soldados entrou. Maldecale, de onde está ouvido? E quantos serão? Quando Horan começava a correr para a escada na intenção de ajudar seus homens a repelir os recém-chegados, Karn, que ainda estava na proa das barcaças inclinadas, levantou os braços, apontou para os soldados que avançavam e gritou uma série de palavras ásperas e complexas na língua antiga. Diante desse estranho e misterioso comando, 2 sacos de farinha e uma placa de ardósia voaram das barcaças e se chocaram contra as fileiras compactas de soldados, derrubando vários. As sacas se arrebentaram depois do 3º ou 4º impacto, e nuvens de farinha cor de marfim se elevaram acima dos inimigos, cegando-os e sufocando-os. Um segundo depois, houve um clarão de luz na parede atrás dos soldados, e uma enorme bola de fogo girando, alaranjada e cheia de fuligem, correu em meio às nuvens de farinha, devorando o pó fino com um apetite voraz e produzindo um som como de uma centena de bandeiras panejando sob o vento. Horan se agachou atrás do escudo e sentiu o calor ardente contra as pernas e a pele descoberta do rosto. A bola de fogo se consumia a apenas alguns metros da passarela, partículas incandescentes se tornando cinzas que flutuavam para baixo, uma chuva negra, cavernosa, apropriada apenas para um funeral. Depois que o brilho soturno se apagou, ele cautelosamente levantou a cabeça. Uma gavinha de fumaça quente de cheiro medonho lhe subiu pelas narinas e fez arder em seus olhos, e com um sobressalto se deu conta de que sua barba estava em chamas. Praguejou, largou o martelo e bateu nas minúsculas chamas até apagá-las. Ei! Gritou para Karn. Você queimou minha barba. Seja mais cuidadoso ou mando espetar sua cabeça num poste. A maioria dos soldados jazia enroscada no chão, com as mãos em concha cobrindo os rostos queimados. Outros estavam rolando com as roupas em chamas, ou se batendo cegamente em círculos com suas armas, numa tentativa de repelir ataques dos Varden. Os homens de Horan pareciam ter escapado com apenas pequenas queimaduras. A maioria estava fora do raio de ação da bola de fogo, embora a conflagração os tivesse deixado desorientados e hesitantes. Parem de olhar boquiabertos como idiotas e caiam em cima desses malandros imbecis se debatendo antes que eles recuperem o bom senso. Ordenou ele, batendo com o martelo contra o corrimão para se certificar de ter a atenção deles. Deixando a eliminação dos poucos soldados restantes nas mãos mais que competentes de seus guerreiros, Horan se encaminhou para as grandes portas duplas à esquerda do canal, que eram largas o suficiente para permitir a passagem de 2 grandes carroças de carga. No percurso, encontrou Karn, que estava sentado na base da plataforma do guindaste, comendo algo que tirava de uma bolsa de couro que sempre trazia consigo. A bolsa, Horan sabia, continha uma mistura de banha, mel, fígado de boi em pó, coração de ovelha e bagas. A única vez em que Karn lhe dera um pouco para provar, tinha quase vomitado, mas alguns bocados bastavam para manter um homem de pé por um dia inteiro de trabalho duro. Para a preocupação de Horan, o feiticeiro parecia absolutamente exausto. Você poderá continuar? Karn assentiu. Só preciso de um momento. As flechas no túnel, e os sacos de farinha e a placa de ardósia. Ele enfiou mais um bocado de comida na boca. Foi demais tudo de uma vez. Tranquilizado, Horan começou a se afastar, mas Karn o agarrou pelo braço.
Não fui eu, disse ele, e seus olhos se franziram numa expressão de divertimento. Quem queimou sua barba? As tochas devem ter iniciado o fogo. Horan resmungou e seguiu adiante para as portas. Informação! Gritou, e bateu no escudo com a lateral do martelo. Baldur, Delvin, venham na frente comigo. O restante de vocês, em fila atrás de nós. Escudos levantados, espadas em punho, flechas encaixadas nas cordas. Austear provavelmente ainda não sabe que estamos na cidade, por isso não deixem ninguém que possa avisá-lo escapar. Prontos? Então venham comigo. Juntos, ele e Baldur, a face e o nariz vermelhos por causa da explosão, tiraram as barras das portas e as abriram, revelando Arogues.